Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 08. Capítulo 97 Talento Classe F Invocação de Almas. 97. Capítulo 97 Talento Classe F Invocação de Almas. 97. Capítulo 97 Talento Classe F Convocação de Almas. A pequena sala estava cheia de crostas secas de sangue. Cada piso estava encharcado de sangue fresco e ninguém sabia que tipo de evento terrível havia ocorrido aqui. Grossos fios de seda sanguínea cruzavam a sala, unindo duas figuras. Uma delas usava um casaco vermelho, os lábios grotescamente manchados de sangue fresco, e ao seu redor estavam espalhadas inúmeras facas de jantar manchadas de sangue. A outra figura era um boneco humanoide gigante, com o rosto coberto por uma máscara pintada com padrões estranhos, o corpo feito de madeira e vários corações em decomposição empilhados no peito. Você se atreve a vir para o 9º andar no nível 5? Se não fosse pelo fato de prender esses dois ter drenado muito poder, você provavelmente morreria 1000 vezes e ainda assim não escaparia. A porta do quarto se abriu lentamente e o menino que estava inconsciente na cama caminhou até a porta. A cada passo que dava, seu corpo envelhecia rapidamente, rugas subindo por suas bochechas, cabelos pretos gradualmente ficando brancos. No momento em que ele ficou ao lado do homem, seu rosto estava cheio de intenção de morte, como se sua vida estivesse chegando ao fim. Você ainda se lembra do seu nome? Anfei. O homem, envolto em um fedor forte e cheiro de sangue, olhou para o nome em seu braço sem expressão, com os olhos calmos. Então você se lembra quantas vezes você morreu no total? 45 vezes. Você ainda se lembra disso? O velho acenou com a cabeça. Eu sabia que nos encontraríamos novamente, mas não esperava que fosse tão cedo. Seu corpo continuou a se transformar em seda de sangue, fundindo-se lentamente com a sala. O que você acabou de vivenciar foi uma lembrança da minha infância. Apenas as pessoas mais azaradas possuem a caixa preta. Ela me escolheu, e eu escolhi você. Agora é sua vez de fazer uma escolha. Tem certeza que quer que eu faça uma escolha agora? Esqueci muitas coisas. Esperei por este momento. Apenas as escolhas feitas nestas circunstâncias são as mais genuínas. O velho abriu seu átrio, tirando uma caixa preta. Você atendeu às qualificações mínimas para se tornar um gerente. Agora pode escolher seu próprio caminho. Como faço para escolher? Se você quiser destruir este mundo cheio de desastres, infortúnios e estranhezas, então abra a tampa na parte de trás. Se você quiser encontrar a saída e redimir este mundo ocupado por fantasmas e monstros ferozes, então abra a tampa na frente. O corpo do velho ainda estava se dissolvendo. Ele não tinha muito tempo sobrando. Qual caminho você escolheu antes? O homem não fez uma escolha precipitada. Ele sentiu que essa decisão seria muito importante. Escolhi as costas, mas falhei. Minha memória foi rasgada em fragmentos, e a caixa preta se escondeu neste fragmento da minha memória de infância. Parece que escolher as costas é perigoso. O homem ponderou um pouco e finalmente disse: posso abrir as duas tampas? Quero redimir este mundo, mas sinto que há algumas coisas neste mundo que deveriam ser destruídas. Escolhendo os dois caminhos simultaneamente, tanto o poder da frente quanto o de trás podem querer matar você. O velho nunca tinha visto ninguém fazer uma escolha assim. Qual é o sentido de escolher se você quer os dois? Após uma pausa, ele acrescentou outra frase. Você precisa pensar bem, poderá descobrir no futuro que até a morte é um luxo. Você encontrará coisas ainda mais aterrorizantes mais tarde, como uma tarefa de gerente, onde você morre 45 vezes apenas para passar. E nas memórias de alguns gerentes, morrer uma vez significa condenação eterna. Você tem confiança para passar com uma vida? Não tenho confiança, mas o que isso tem a ver com as escolhas que faço? O homem agarrou as tampas superior e inferior da caixa preta e abriu-a simultaneamente. Nada de incomum aconteceu na sala. Dentro da caixa preta havia outra caixa preta. O que há dentro desta caixa? Você é atualmente um gerente nível F. Cada vez que você aumenta seu nível de gerente, você pode abrir uma camada da caixa. Se você conseguir chegar ao fim, verá o que realmente está escondido dentro da caixa. O velho segurou a caixa preta nas mãos, seu corpo se transformando em seda sangrenta. Aos poucos ele abriu o peito de Anfei. Ele pessoalmente colocou a caixa preta no átrio de Anfei. Lembre-se, a caixa preta está escondida na parte mais profunda da sua consciência. Você deve permanecer alerta o tempo todo. Depois que a caixa preta foi colocada no peito de Anfei, suas memórias perdidas surgiram como um maremoto. Naquele momento, Anfei sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir e caiu no chão de dor, desmaiando. Depois de costurar o peito de Anfei e restaurar tudo, o corpo do velho também atingiu o limite. No último momento antes de se dissolver, seus olhos carregaram uma emoção complexa. Acelere sua exploração. Vá a tantos lugares quanto puder antes que eles o encontrem. Talvez você tenha a sorte de encontrar esperança em algum prédio. Você escolheu o caminho mais difícil, mas deve ser capaz de fazê-lo. Pelo menos você é muito mais forte do que eu. Só me atrevi a chegar ao 9º andar quando estava no nível 19. Um sujeito tão maluco. Você não sabe que se morrer no jogo, também terá morte cerebral na realidade? A figura idosa dissolveu-se completamente em seda sangrenta e todos os vasos sanguíneos entrecruzados na sala começaram a murchar. A atmosfera opressivamente aterrorizante se dissipou. Jogador número 0000. Observe. Você completou a tarefa de gerente de nível F, é chefe de edifício, além do seu nível atual.
Você ganhou o triplo da experiência de tarefa. Você recebeu a recompensa básica de 2 pontos de habilidade grátis adicionais. Você ganhou a recompensa básica do título de gerente de nível F, chefe de construção. Chefe do prédio, título de gerente nível F, a simpatia de todos os residentes permanentes dentro do prédio mais 10. Adquira aleatoriamente um talento de gerente de nível F. Ao sair, você pode escolher um residente com um nível de simpatia amigável para acompanhá-lo. Jogador número 0000. Observe. As sugestões de tarefas de nível F devem ser coletadas entre os níveis 10 a 20. Como você concluiu com sucesso a tarefa de gerente de nível F além do seu nível atual, você receberá um dos talentos de gerente de nível F mais raros e crescentes. Jogador número 0000. Observe. Parabéns, você conquistou o crescente talento de gerente nível F, Invocação de Almas. Invocação de Almas, um talento de gerente de nível F extremamente raro, com uma chance em 10.000 de aquisição. Pode ser continuamente fortalecido à medida que o nível do jogador aumenta. Tem uma certa chance de convocar jogadores com um Ghost Encountering Physique em uma forma especial ao seu lado. Só pode ser usado uma vez por noite. Jogador número 0000. Observe. Você subiu de nível com sucesso para o nível 6. Ponto de atributo grátis mais 1. A dor de cabeça diminuiu gradualmente e vozes fracas ecoaram em seu mar cerebral. Anfei lentamente se lembrou de tudo. Foi o velho quem me vendeu o capacete de jogo. Anfei de repente acordou assustado, agitando os braços com entusiasmo, mas acidentalmente esbarrou em alguém ao lado dele, e um cheiro pungente de sangue flutuou em suas narinas. Virando a cabeça para olhar, Anfei percebeu que Shu Qin estava sentado ao lado dele, limpando continuamente uma faca de jantar. Porém, quanto mais ela limpava a faca, mais manchas de sangue apareciam. Acordado? Seus lábios vermelhos brilhantes curvaram-se para cima. Shu Qin virou a cabeça para olhar para Anfei. Você veio ao 9º andar para me encontrar? Vendo os lábios cobertos de sangue de Shu Qin e seus movimentos limpando a faca de jantar, Anfei decidiu contar a verdade. Ele lutou para se levantar, olhando nos olhos de Shu Qin. Eu morri 45 vezes naquele sonho. Pensei que nunca mais iria acordar. Ao ouvir que Anfei havia morrido 45 vezes, Shu Qin agiu fora do personagem, sem dizer nada, mas sua mão limpando a faca parecia exercer mais força. Jogador número 0000. Observe. A simpatia de Shu Qin mais 20. Seu relacionamento de vizinhança com Shu Qin foi atualizado para amigável. Capítulo 98, 98, 98, 10º andar. 98. Capítulo 98, 10º andar. 98. Capítulo 98, 10º andar. A mente de Anfei de repente ecoou com a voz do sistema, enquanto a pontuação de simpatia de Shu Qin aumentava em 20 pontos. Atenção jogador 0000. O nível de simpatia de Shu Qin atendeu ao padrão. Parabéns, você conquistou a amizade de Shu Qin. Agora você aprendeu a viver em harmonia com seus vizinhos. Rolando até o final do painel de atributos, Anfei encontrou o nome de Shu Qin na seção vizinha do mapa de vida. Seu nome estava listado acima do de Menshi. Shu Qin. Agregação de maldição. A personalidade original entrou em colapso. A cognição está em desordem, em um estado perigoso, constantemente buscando o que há de mais moderno em culinária. Depois de completar a tarefa do gerente, Anfei recebeu muitas recompensas, que ainda não teve tempo de examinar de perto. Os altos riscos realmente trazem grandes recompensas, sem mencionar que esse talento com uma chance em 10.000 de ser adquirido e capaz de crescer foi uma verdadeira pechincha. Invocação de almas. O próprio nome se encaixa muito bem com este jogo, convocando almas para cura e purificação do espírito. Também muito condizente com meu papel como chefe do edifício. Anfei agora possuía 2 talentos, um era o talento de gerente recém-adquirido, convocação de almas, e o outro talento de nível desconhecido que ele trouxe, retorno de almas. Não houve introdução ao talento de retorno de alma no painel de atributos, mas agora, através da introdução do talento de invocação de alma no sistema, Anfei havia inferido algumas coisas. Ambos os meus talentos podem estar relacionados aos jogadores. A invocação de talentos de nível F teve uma certa chance de convocar jogadores com o Ghost Encountering Physique. Para Anfei, esse talento equivalia a arrastar jogadores do mundo real para o mundo profundo. Atualmente a invocação de almas era apenas um talento de nível F, com uma taxa de sucesso muito baixa, e só podia ser usada uma vez por noite. No entanto, este talento tinha potencial de crescimento. Conforme o nível de Anfei aumentasse, o talento poderia sofrer algum tipo de mutação. Se ao menos eu pudesse arrastar aquela família de 3 pessoas que abusou de Ying Yui para o mundo profundo. Anfei esperava sinceramente que a família de 3 pessoas pudesse sobreviver bem na realidade até que seu talento de convocação de alma subisse de nível. Então convide-os para brincar no submundo, eles gostam de assumir o controle da casa de outras pessoas, certo? Meu prédio está cheio de casas vazias. Depois de estudar seus talentos, Anfei alocou os pontos de atributos livres que ganhou ao subir de nível para força física e adicionou os 2 novos pontos de habilidade livres para atuação. Sua atuação de nível médio foi oficialmente atualizada para atuação de alto nível neste momento.
Quão poderosa era a atuação de alto nível certificada, Anfei ainda não tinha certeza, mas ele só sabia que poderia facilmente produzir qualquer emoção ou expressão e que poderia personificar qualquer pessoa que já tivesse visto. A habilidade de atuar parecia carecer de poder de combate, mas seja no perigoso mundo profundo ou no mundo real, poderia fornecer assistência significativa a Anfei. Movendo um pouco o corpo, Anfei examinou o quarto 1091 e notou Shukin observando, seus olhos vermelhos parecendo fluir com sangue. Evitando o olhar dela, Anfei introduziu casualmente um tópico. Lembro-me vagamente que havia outra pessoa na sala antes? Parecia uma marionete? Aquela marionete escapou de um paraíso próximo há mais de uma década. Foi recolhido pelo chefe do edifício e posteriormente desapareceu. Não esperava encontrá-lo no 9º andar, disse Shukin enquanto guardava sistematicamente as facas do jantar e limpava o sangue das mãos. Ele ficou gravemente ferido e agora está escondido no quarto 1094. Vamos ver agora? O interesse de Anfei foi despertado ao saber que a outra parte havia ficado gravemente ferida. Você está pensando em matá-lo agora? Shukin foi muito direto. Ninguém nunca saiu do 9º andar antes. Que nós 3 agora podemos sair livremente significa que a alma do ex-chefe do edifício se dispersou e o novo chefe deve estar entre nós. Seus lábios vermelhos brilhantes se abriram lentamente, Shukin mordeu o dedo mínimo e sua expressão gradualmente tornou-se mórbida. Se você quiser matá-lo, posso ajudá-lo. Shukin parecia ter adivinhado que o novo chefe do edifício era Anfei. Ela simplesmente não apontou isso. Não necessariamente, só quero ver e estou bastante interessado no paraíso onde ficava. Anfei ouviu de Huang Ying que uma das interseções entre o mundo profundo e o mundo raso ficava na parte mais profunda de um labirinto em um certo paraíso. Ele queria encontrar esse ponto de conexão, mas primeiro precisava descobrir a localização do paraíso. Sua própria consciência está gravemente danificada. Se você quiser se comunicar com ela, temo que terá que esperar algum tempo. Sua própria consciência está gravemente danificada? A essência da marionete é a máscara em seu rosto. Sua consciência se esconde dentro da máscara. O chefe do edifício anterior ocupou sua máscara, muitas vezes forçando sua consciência a patrulhar os andares. Aquele som de salto e salto que ouvimos anteriormente foi feito por ele? Sim, é melhor você não ter grandes esperanças neste fantoche. Não é muito inteligente. Anfei lembrou-se da máscara que a marionete usava no rosto e sentiu que, como chefe do edifício anterior poderia usar a máscara para impulsionar a consciência da marionete, ele também deveria poder fazê-lo. Depois de se comunicar com Shukin, os dois foram juntos para o quarto 1094. A marionete ficou no canto da sala 1094, indiferente a qualquer coisa que Anfei e Shukin fizessem com ela, como um espantalho no campo. A máscara não pode ser tirada e não tem como levá-la conosco. Esqueça, voltaremos para buscá-lo depois de algum tempo para se recuperar. O fantoche era considerado um dos moradores originais do prédio e Anfei não queria prejudicá-lo. Saindo do quarto 1094, Anfei não se apressou em sair do 9º andar. Ele havia encontrado as 2 últimas peças do quebra-cabeça do corpo humano de que precisava aqui. Agora, ele só precisava trazer todos os quebra-cabeças de volta para a casa assombrada no quarto 1044. Então outra missão de nível F poderia ser concluída. Devemos dar uma olhada no 10º andar? Shukin olhou para a escada que levava ao 10º andar. Exceto o chefe do edifício, nenhum residente jamais havia estado no 10º andar, e ela também estava muito curiosa sobre isso. Sim, Anfei seguiu Shukin e os dois subiram ao 10º andar, um após o outro. O último andar do edifício fantasma era inesperadamente comum, restaurado pelo chefe do edifício como ele se lembrava. O 10º andar já foi sua casa, só que agora sem seus parentes. Ao abrir a porta do quarto 1101, não havia nenhum cheiro de mofo ou sangue como imaginado, e tudo estava bem arrumado. A coisa mais atraente em toda a sala era um mapa desenhado à mão na parede. Assim que Anfei tocou a parede, a voz do sistema soou diretamente em seu mar cerebral. Atenção, jogador número 0000. O recurso de mapa do jogo foi desbloqueado. Todos os lugares que você explorou serão iluminados. Abrindo o painel de atributos, Anfei encontrou o chamado mapa do jogo abaixo de seu mapa de vida. Na escuridão quase sem limites havia um brilho fraco, quase insignificante. Foi somente quando Anfei ampliou o mapa para maior escala que ele pôde ver as palavras marcadas naquele brilho. Área explorada. Apartamento comunitário residencial Felicidade no 1. Capítulo 99, 99 pequeno 8. 99. Capítulo 99 pequeno 8, 99. Capítulo 99 pequeno 8. Anfei desbloqueou recentemente um recurso de mapa que registrava apenas os lugares que ele visitou. Áreas inexploradas estavam totalmente envoltas em escuridão. O mapa desenhado à mão na sala do chefe do edifício utilizava texto para documentar muitos edifícios nas proximidades, com alguns nomes de edifícios especificamente circulados em vermelho. Lembro-me vagamente do chefe do edifício mencionando que sua memória havia sido despedaçada. Será que esses edifícios marcados em vermelho contêm seus fragmentos de memória? Além dos edifícios circulados em vermelho, bem no canto do mapa, havia um local marcado pelo chefe do edifício com um ponto de interrogação vermelho, acompanhado por algumas palavras distorcidas. Sair? O mapa na parede parecia existir apenas para documentar esta saída, que ficava longe da comunidade residencial Felicidade. O que significa saída? Uma saída para o mundo mortal?
Ou leva ao mundo raso? Se a saída for realmente uma passagem para o mundo raso, então este mapa é incrivelmente significativo. Conhecendo a saída, Anfei poderia afastar todos os seus vizinhos, permitindo-lhes testemunhar a cena do assassino sendo punido e realmente permitindo-lhes alcançar a redenção. Este mapa desenhado à mão pode ser mais precioso do que todas as recompensas que recebi antes. Deve ser o último presente que o chefe do edifício me deixou. Parado em frente à parede, Anfei permaneceu por mais de 10 minutos. O que você está fazendo? Não vamos conferir outros lugares? Shu Qin, acariciando a faca de jantar, estava um tanto entediado. Quero memorizar o mapa inteiro e depois destruir esta parede. É melhor que menos pessoas saibam sobre certas coisas. Anfei também estava sendo cauteloso. Anteriormente, o nono andar havia bloqueado aqueles com intenções maliciosas. Agora que o nono andar voltou ao normal, ele temia que algum vilão pudesse encontrar este lugar. Sua memória era excepcionalmente excelente. Ele rapidamente memorizou o mapa e depois de não confirmar nenhum erro, ele e Shu Qin destruíram o mapa. Mais tarde, você poderá processar ingredientes alimentares aqui, mas lembre-se de guardar o sangue e os resíduos corporais dos renegados. Quero usar o sangue deles para desenhar um mapa falso nesta parede novamente. Anfei não sabia por que aqueles renegados haviam entrado neste prédio, mas era essencial ser cauteloso em todos os momentos. Eu entendo. Se alguém tiver más intenções, tudo o que encontrará é um atalho para a dispersão da alma. Shu Qin riu alegremente, descobrindo que estar com Anfei lhe trouxe muita alegria. Para tornar o mapa mais realista, precisamos preparar mais armadilhas e truques no nono andar. Quanto maior o preço que os renegados pagam, menor a probabilidade de suspeitarem do mapa falso. É um conhecimento psicológico básico. Ultimamente, Anfei tem lido livros sobre a natureza humana e a psicologia, tornando tudo muito útil. Depois de discutir os planos, os dois continuaram vasculhando a sala. Contrariamente às suas expectativas, não havia cadáveres horríveis ou fantasmas ferozes, e a sala não continha itens amaldiçoados. O chefe do edifício realmente fez com que ela se parecesse com a casa que ele tinha na memória. Depois de procurar em todos os lugares, apenas 2 itens na sala foram identificados com sucesso pelo sistema. Jogador número 0000, observe. Você descobriu um item de sangue grau G, certificado de trabalho de professor da academia privada de Yimin. Certificado de trabalho de professor da Yimin Private Academy. Usar este certificado permite acesso gratuito à Yimin Private Academy. Jogador número 0000, observe. Você descobriu um item de sangue grau G, trabalho de casa amaldiçoado. Lição de casa amaldiçoada, uma pasta de trabalho que nunca pode ser concluída. Até hoje, ninguém sabe que maldição está associada a ele. Pode absorver o rancor das crianças e o contato prolongado pode resultar na perda da autoconsciência. Olhando para os itens encontrados na casa do chefe do edifício, Anfei ficou bastante surpreso. O chefe do edifício era professor antes? Não tenho certeza, ele era uma pessoa muito chata. Se ele fosse professor, aquelas crianças definitivamente ficariam entediadas. Shu Qin lambeu suavemente o sangue fresco de seus lábios, dando a Anfei um olhar um tanto assustador. O mapa na parede mostrava que a academia privada Yimin estava localizada no lado oeste da comunidade, e o chefe do edifício a circulou em vermelho, marcando-a como um lugar importante. Anfei pensou por um momento antes de decidir que assim que pudesse deixar a área, ele iria para o oeste para conferir. Tenho o talento de Shade King e sou bastante habilidoso em jogar esconde-esconde, sem falar que sou um ator profissional. Acho que posso lidar com crianças de todas as idades. O verdadeiro pensamento de Anfei era usar a habilidade passiva do Shade King para talvez fazer mais amigos. Depois de garantir que nada fosse esquecido, Anfei e Shu Qin deixaram o 10º andar, que só agora começou a parecer um pouco mais com um lar em meio ao apartamento mortal. Depois de se despedir de Shu Qin, Anfei voltou sozinho para a casa assombrada 1044. O relógio de parede ainda não havia dado 4 horas e ele havia morrido 45 vezes na memória do chefe do edifício, suportando longos períodos de desespero e dor. Mas fora da lembrança do chefe do edifício, não havia passado muito tempo. O tempo flui da mesma forma no mundo do jogo e no mundo real, mas quando executo as funções de gerente, entro em um estado especial. Nesse estado, o tempo fica mais lento e não consigo sair do jogo, sentindo como se estivesse vivendo na memória de outra pessoa. Ainda havia muitas coisas que Anfei não havia descoberto sobre o jogo Perfect Life, ele ainda estava no estágio de novato. Ao entrar na parte mais profunda da casa assombrada, Anfei viu 7 colegas de quarto sentados de costas para ele na beira da cama. Voltei. Anfei cumprimentou as vítimas do enigma do corpo humano naturalmente e, como sempre, sentou-se ao lado de Wei Youfu. Encontrei as partes que vocês perderam. Primeiro farei suas almas inteiras, então vocês testemunharão a punição do culpado. Assim que Anfei tirou a primeira peça do quebra-cabeça do corpo humano, a temperatura na sala despencou e o anel do proprietário começou a alertá-lo freneticamente. Sem recuar ou temer, as mãos de Anfei estavam manchadas de sangue enquanto ele colocava cuidadosamente cada peça do quebra-cabeça de volta no lugar. Pensar que meus colegas de quarto foram montados pelas minhas próprias mãos parece bastante assustador. Ele primeiro completou Wei Youfu, mas logo percebeu um problema. As peças do quebra-cabeça não estavam se fundindo com o corpo de Wei Youfu. Sangue vermelho escuro vazava continuamente de Wei Youfu, e dentro do sangue parecia haver também o som de uma garota chorando. Parece que há mais alguém dentro do corpo de Wei Youfu?
O frio do anel estava prestes a congelar seus dedos. Enquanto Anfei contemplava, Wei Youfu de repente levantou a mão e empurrou Anfei até a porta. Veias negras emergiram dos corpos das 7 vítimas, seus corpos entrelaçados, ossos e carne despedaçados, sangue estava por toda parte na sala. O desesperado e aterrorizante monstro fundido emergiu lentamente, e Anfei mais uma vez viu aquela garota perfeita no coração do monstro. Durante a tarefa do banho, ele já tinha visto essa visão antes. As vítimas pareciam exibi-la intencionalmente na sua frente. Naquela época, Wei Youfu até deixou uma mensagem no espelho pedindo para ele ajudar aquela garota. Acho que entendo agora. Anfei de repente atacou o monstro, desconsiderando tudo, rasgou a carne não curada do peito do monstro, e sozinho abraçou a garota dentro do monstro. A 8ª vítima é a chave para o quebra-cabeça do corpo humano. Capítulo 100 100.000 e 100 a família deste mundo. 100. Capítulo 100 a família deste mundo 100. Capítulo 100 a família deste mundo. Da última vez, Anfei tentou puxar a garota para fora do corpo do monstro, mas o corpo do monstro desabou no meio do caminho. Ele não conseguia entender o porquê, mas agora havia descoberto o motivo. O corpo da menina e os corpos de 7 vítimas estavam entrelaçados. Para tirar a garota do corpo do monstro sem fazer o monstro desaparecer, ele teve que encontrar carne para substituir a garota e preencher o corpo do monstro. A carne comum não funcionaria, apenas os restos mortais originais das vítimas poderiam fundir-se completamente com ela. Segurando a garota em um braço, Anfei colocou continuamente os fragmentos do quebra-cabeça do corpo humano que encontrou na ferida aberta no peito do monstro enquanto arrastava a garota para fora. Os fragmentos do quebra-cabeça encontrados por Anfei estavam imbuídos de algumas das emoções e da humanidade das vítimas. O monstro originalmente desesperado e dolorido, após se fundir com o enigma do corpo humano, gradualmente tornou-se menos frenético. Segure-se em mim. Não solte a qualquer custo. Muitas pessoas já brincaram com quebra-cabeças, mas usar a carne para juntar as peças de uma alma é uma experiência que poucos tiveram. Havia uma relação especial entre os 7 colegas de quarto e Anfei. Suas almas fragmentadas gradualmente se completaram sob a montagem meticulosa de Anfei. Quando Anfei puxou completamente a garota para fora do corpo do monstro, restava apenas uma lacuna no peito do monstro. Tirando a 7ª peça do quebra-cabeça do corpo humano da barra de itens, Anfei colocou esse fragmento na lacuna pouco antes do monstro entrar em colapso. Todos os vasos sanguíneos vermelho-pretos começaram a se contrair e o monstro feroz emitiu um rugido de dor. Seu corpo estava completo, mas a situação ainda estava longe de ser otimista. A imponente Groot Energy quase ameaçou derrubar o telhado, transformando em seu poder toda a dor e desespero sofridos pelas 7 vítimas em suas vidas. Finalmente entendi por que o chefe do edifício nunca concluiu a montagem. A energia do rancor acumulada poderia perturbar o equilíbrio de poder dentro do edifício. A superfície de sua pele parecia estar congelando. Anfei sentiu sua consciência quase congelada, seu corpo involuntariamente puxado em direção ao monstro. Se ele não parasse o monstro logo, ele poderia ser morto por um leve movimento dele. Acordem todos vocês. O grito de Anfei foi inútil. Ele abriu o painel de atributos e focou no botão de saída. Mas quando Anfei estava prestes a sair do jogo, a garota, que estava parada com a mente tão limpa quanto uma folha de papel em branco, de repente caminhou em direção ao monstro no centro da energia do rancor. Anfei chegou tarde demais para detê-la, observando a garota, descalça, parar ao lado do monstro e abraçar a criatura feroz com apego e relutância. Para a menina, o monstro formado pelas outras 7 vítimas era como se fosse sua única família. Sob o calmante da garota, a imponente energia do rancor se dissipou lentamente, e o corpo do monstro começou a sofrer novas mudanças. A carne se reorganizou e uma rachadura apareceu no peito do monstro. Em meio aos sons horríveis de ossos quebrando e carne dilacerada, cada vítima rastejou para fora do peito do monstro. Eles surgiram na ordem de suas mortes, e quando o último saiu, o monstro originalmente enorme e aterrorizante se transformou completamente em fumaça negra e se dissipou. No quarto de tamanho modesto, todas as 8 vítimas estavam juntas, a imponente energia do rancor desapareceu gradualmente, aparentemente escondida dentro de seus corações. Jogador número 0000, observe. Você completou com sucesso a tarefa de nível F, quebra-cabeça do corpo humano, em todas as categorias. Ganhe experiência tripla. Receba a recompensa básica de 1 ponto de habilidade grátis, além de 10 graus de amizade com Wei Youfu e outras vítimas do caso do quebra-cabeça do corpo humano. Jogador número 0000, observe. Como você completou a tarefa do nível F em todas as categorias, reunindo pessoalmente as almas das vítimas, você recebe uma recompensa rara adicional. A habilidade do nível F de tocar os segredos profundos das almas. Tocando as profundezas da alma, habilidade comum de baixo nível, atualizável com pontos de habilidade. Quando a outra parte não está deliberadamente se protegendo contra você, suas mãos podem tocar seus arrependimentos, rancores e corpos de fantasmas e monstros, sentindo as flutuações emocionais em seus corações. Jogador número 0000, observe. Você atualizou com sucesso para o nível 7. Adicione 1 ponto de atributo grátis.
Em muito pouco tempo, Anfei pulou níveis sucessivamente para completar 2 missões de nível F. A missão de gerenciamento anterior fornecia uma rica recompensa de experiência, que ajudou diretamente Anfei a atualizar para quase o nível 6, e agora, ao pular um nível e completar outra missão de nível F, o sistema novamente deu a ele uma recompensa de experiência tripla, atualizando diretamente para o nível 7. Tocando as profundezas da alma? Essa habilidade parece impressionante. Se eu pudesse tocar diretamente em fantasmas e monstros, não seria capaz de fazer muitas coisas enquanto eles não prestassem atenção? Anfei alocou os pontos de habilidade livre que ganhou para a habilidade Tocar as Profundezas da Alma, atualizando-a para o nível baixo 2, e então usou os pontos de atributos da atualização na força física, aumentando-a para 10. Os benefícios desta missão de nível F não estavam apenas nas recompensas do sistema, mas também em muitas recompensas ocultas. Os 8 colegas de quarto da casa não tinham mais qualquer intenção de matar Anfei. Seus olhares eram calmos, como se o tivessem aceitado completamente. Dignos de nota também foram 2 fatores. As vítimas do enigma do corpo humano encontraram sua humanidade incompleta restaurada e sua força geralmente aumentou, com Youfu sendo uma exceção. A aura fria que ele emitiu não só não se fortaleceu, mas também enfraqueceu significativamente. Parecia que Youfu distribuiu intencionalmente seu próprio poder entre as outras vítimas enquanto tentava controlar suas emoções e consciência, recuperando a racionalidade originalmente sua. Youfu? Anfei chamou suavemente. Veio Youfu com a cabeça baixa, ouviu a voz de Anfei e olhou diretamente para ele, conseguindo até esboçar um sorriso forçado. Seus lábios pálidos tremeram ligeiramente antes de ele falar 2 palavras. Obrigado. Você pode se comunicar comigo normalmente. Anfei estava um tanto animado. Menchi e Shuqin no prédio também conseguiram manter sua sanidade, mas conseguiram isso selando algumas de suas memórias. A situação de Youfu era claramente diferente. Anfei parecia ter conseguido algo que nem mesmo o chefe do edifício anterior havia conseguido. Vendo a reação intensa de Anfei, Youfu sorriu novamente, acenou com a cabeça gentilmente e então começou a tentar controlar a energia do rancor dentro dele. Jogador número 0000, observe. Você ganhou o reconhecimento de Wei Youfu e seu relacionamento foi definido como família. A voz do sistema soou de repente. Anfei olhou para seu painel de atributos, e na seção de família em seu gráfico de vida, encontrou os nomes de todas as vítimas. Os esforços deste período não foram em vão, seus feitos foram vistos e lembrados por seus colegas de quarto. Família? Ao receber repentinamente a notificação do sistema, Anfei ficou momentaneamente atordoado. A palavra família, que era muito familiar para muitos, parecia um tanto estranha para ele. Ao ouvir as palavras família, Anfei ficou um tanto perplexo. Ele sempre tentou todos os meios para sobreviver. Verdade seja dita, ele estava disposto a arriscar sua vida para ajudar as vítimas do quebra-cabeça do corpo humano, em parte para que pudesse se manter vivo melhor. Inicialmente Anfei apenas queria obter reconhecimento, mas quando ele realmente completou a missão do quebra-cabeça do corpo humano, percebeu que Youfu e os outros já o consideravam uma família. Eles nunca planejaram realmente me machucar no começo? Eles estavam apenas preocupados por não conseguirem se controlar? Cenas passaram pela mente de Anfei. 7 vítimas observando-o escondido sob os cobertores na sala de estar e 8 pessoas sentadas juntas assistindo TV. Essas cenas, aterrorizantes na época, agora transmitiam um toque de calor a Anfei. Agora eu também tenho família? Capítulo 101. 101.101 Você e eu temos uma conexão sombria. 101. Capítulo 101. Você e eu temos uma conexão sombria. 101. Capítulo 101. Você e eu temos uma conexão sombria. Sentindo-se inesperadamente comovido. Anfei não experimentava tal emoção há muito tempo e nunca pensou que se sentiria assim em um mundo cheio de fantasmas e monstros ferozes. Já que você me considera uma família, com certeza irei realizar seus desejos no futuro, para que você não sofra mais e possa encontrar o verdadeiro alívio. Além de Wei Youfu, as outras vítimas não conseguiam se comunicar com Anfei. Seu ressentimento e dor eram muito intensos, empurrando os restos de sua humanidade para os cantos de suas almas. De repente ganhando força, as 7 vítimas estavam se acostumando com seu poder, enquanto apenas a vítima número 8 olhava para elas ansiosamente. Qual é o seu nome? Ou como eles costumam te chamar? Anfei tentou puxar conversa com a vítima número 8, mas a garota parecia muito tímida. Assim que Anfei se aproximou, ela rapidamente se escondeu atrás de Wei Youfu, como um coelho assustado. Eu sou tão assustador? Anfei não estava com pressa. Ele folheou o gráfico de vida do painel de atributos em busca de informações sobre a garota. Rancor. Ela é a 8ª vítima. Ela é a criança escolhida. Ela é uma chave. A 8ª vítima não tinha nome. O sistema forneceu diretamente 3 pontos de interrogação para o nome dela. Além disso, é importante notar que todos os nomes das outras vítimas tinham a palavra arrependimento escrita depois deles. Apenas o nome da 8ª vítima foi seguido pela palavra rancor. De acordo com as informações que Anfei tinha agora, parecia que fantasmas ferozes eram classificados em diferentes níveis com base na força de suas obsessões com o rancor, provavelmente acima do arrependimento. O sistema disse que esta criança é uma chave? Este edifício serve principalmente para esconder as vítimas do quebra-cabeça do corpo humano, e o chefe do edifício acabou de criar um mapa em seu quarto, com uma saída claramente marcada nele.
Será que a vítima número 8 é a chave para essa saída? Anfei não tinha base, ele apenas sentia que o chefe do edifício não faria algo sem sentido. A vítima número 8 foi preparada por Butterfly para si mesmo, mas a criança acabou no apartamento onde morava o chefe do prédio. Será que o chefe do edifício interrompeu o plano da Butterfly há 10 anos? Embora o ex-chefe do edifício estivesse agora completamente calmo, era inegável que ele devia ter sido muito formidável no passado. O legado do velho foi herdado por mim. O próximo passo é me esforçar para elevar meu nível e explorar outros lugares o mais rápido possível. Não querendo incomodar seus colegas de quarto que estavam se adaptando aos seus poderes, Anfei saiu do quarto mais profundo da casa mal assombrada e foi sozinho para a sala. Ele olhou para o relógio na parede. Eram quase 4 horas da manhã. Abrindo o painel de atributos, Anfei estava prestes a sair do jogo quando de repente se lembrou de algo. Mantendo uma atitude de tentar ver, ele abriu a sala de bate-papo. Às 4 da manhã, a sala de bate-papo 444 foi iluminada. Entrando decididamente na sala de bate-papo 444, Anfei enviou anonimamente uma mensagem. Tem alguém aí? Huang Ying, conta de teste número 0999, _. Aparecendo às 4 da manhã. Você é o irmão que eu conheço? Usuário anônimo. Irmão Huang Ying, que coincidência. Conversamos da última vez. Huang Ying, conta de teste número 0999. Hahaha, imaginei que fosse você. Por que desapareceu de repente da última vez? Usuário anônimo. Atualmente estou em uma missão e recentemente encontrei uma missão oculta que pode estar relacionada ao Deep World. Huang Ying, conta de teste número 0999. Você não pode falar sobre esse tipo de coisa na sala de chat. Fique de olho nisso você mesmo. Usuário anônimo. De qualquer forma, não há mais ninguém aqui. Aliás, irmão Huang Ying, qual é o seu talento em jogos? Os talentos neste jogo podem ser modificados manualmente? Huang Ying, conta de teste número 0999, meu talento é um talento de nível D, Long Sickness to Becoming a Doctor. É semelhante à minha situação da vida real, corpo fraco, muitas vezes doente, com baixo fogo Yang, mas aprendo várias habilidades médicas muito rapidamente. E você? Qual é o seu talento? Usuário anônimo, meu talento é Ghost Encountering e parece completamente inútil. Então gostaria de perguntar se existe alguma maneira de modificar o talento de uma pessoa no jogo? Huang Ying, conta de teste número 0999, os talentos são dados no momento da criação, e apenas algumas pessoas os obtêm aleatoriamente, então é tudo uma questão de sorte. Ter qualquer talento, mesmo mais baixo, já é muito bom, então mudar um talento provavelmente é muito difícil. Olhando para as mensagens na sala de bate-papo, Anfei não tinha planos de usar o talento de invocação de almas em Huang Ying, mesmo sabendo que o fogo Yang de Huang Ying era fraco, o que o tornava um bom candidato. Mas ele sentiu que não havia necessidade de arrastar a outra pessoa para um mundo tão perigoso como o mundo profundo apenas para um experimento. Sobreviver aqui já tinha sido muito difícil para ele. Ele não podia correr o risco de arrastar Huang Ying para baixo, a menos que pudesse garantir seu retorno seguro. Talentos não podem ser modificados? Mas posso pensar sobre isso de forma diferente? Uma pessoa que originalmente não tem o talento encontro com fantasmas, quando exposta a muitos fantasmas e eventos sobrenaturais, não se tornaria como Huang Ying, com fogo Yang fraco? Fei, um jogador do mundo raso, foi temporariamente incapaz de intervir, mas poderia fazer com que outros jogadores interviessem como Huang Ying. No plano de Anfei, ele queria que Huang Ying liderasse aqueles que mereciam ser punidos para alguns dos lugares mais sobrenaturais do jogo. Uma vez que sua energia Yang estivesse fraca, ele usaria o talento de invocação de almas neles. O jogo ainda está no 6º teste interno e há poucos jogadores. As pessoas que quero atingir provavelmente ainda não estão no jogo. Talvez quando o jogo se tornar público eu tenha muitas oportunidades, e esta sala de chat 444 provavelmente ficará mais animada. O esquema de Anfei era ambicioso, ele se lembrava vagamente de ter escolhido o caminho mais difícil e de querer continuar nesse caminho, abrangendo tanto o submundo quanto o mundo mortal. Huang Ying era uma pessoa boa, de bom coração, e o mais importante, Anfei sentia que estava fadado a Huang Ying. O fato de eles poderem se encontrar em uma das 999 salas de bate-papo foi definitivamente o destino. Huang Ying, conta de teste número 0999, irmão, você ainda está aí? Quer vir até minha casa? Passei algumas noites redecorando e até comprei alguns móveis novos. Usuário anônimo, hoje é tarde demais, eu deveria sair e dormir. Com certeza irei outra hora. Huang Ying, conta de teste número 0999, tudo bem, descanse cedo, emoticon feliz, tchau. A sala de bate-papo 444 só pode ser usada durante a transição de 2 minutos entre a noite e o amanhecer para evitar ser expulso. Repentinamente como da última vez, então desta vez, Anfei se despediu de Huang Ying antes que o tempo acabasse. Esse cara está realmente interessado no jogo. Quase me sinto mal por não ter contado a ele sobre os horrores escondidos por trás de sua fachada de conto de fadas. Depois de sair da sala de chat, Anfei organizou sua barra de itens e saiu do jogo. Tudo estava envolto em vermelho. A consciência voltou e Anfei removeu seu capacete de jogo. A noite passada deveria ter sido um ponto de viragem na minha vida de jogo. Aquele edifício era muito parecido com a Newbie Village. E agora finalmente me qualifico para sair e explorar.
Capítulo 102, 102.102 Você é o primeiro ator a ter uma tendência como esta 102. Capítulo 102. Você é o primeiro ator a ter uma tendência como esta 102. Capítulo 102. Você é o primeiro ator a ter uma tendência como esta. O mundo profundo era vasto e perigoso, e Anfei não sabia o que o esperava fora do prédio de apartamentos. Ele se sentiu desconfortável, mas curiosamente compelido. Guardando seu capacete de jogo, Anfei rapidamente adormeceu em sua cama, mais exausto do que nunca. Pouco depois das 7 da manhã, o toque do alarme do telefone despertou Anfei de seu sono, e ele atendeu a ligação. Grog, quem é esse? Anfei, já houve um mal-entendido com a empresa antes. Decidimos oferecer-lhe uma compensação adequada pela rescisão unilateral. Podemos nos encontrar para conversar? Pelo que eu sei, você ainda não ingressou em outra empresa. Ao ouvir a voz ao telefone, Anfei franziu a testa e olhou para o identificador de chamadas. Era do antigo chefe de departamento de sua empresa. Como pude esquecer de bloqueá-lo? Anfei, esta é uma oportunidade rara. Espero que você considere isso seriamente. Fiz um esforço considerável para garantir isso para você, considerando nosso relacionamento passado, após encerrar a ligação. Anfei excluiu o número e o bloqueou. Frases como sempre deixe espaço para os outros e você os verá com olhos diferentes no futuro, não se aplicavam mais a Anfei. Desde que começou a jogar Perfect Life, ele não perdeu mais tempo com coisas desnecessárias. Por que minha empresa anterior me ligaria de repente? Poderia ter acontecido alguma coisa recentemente? Anfei pegou seu telefone. Sem sequer pesquisar, ele imediatamente viu seu nome sendo uma tendência nas pesquisas locais. Higgy's Hero in Human Body Puzzle estrelará um filme adaptado do caso Human Body Puzzle. O protagonista mais difícil da história. Eu me mato, eu me pego, eu ajo como eu mesmo. Experiencer estrela ao filme, recriando cada detalhe. Mergulhe nas profundezas mais sombrias e testemunhe a flor do mal desabrochando nos corações humanos. Anfei não tinha ideia do que estava acontecendo. Da noite para o dia, vários relatos sobre ele apareceram online, e a discussão aumentou febrilmente, empurrando-o para o topo das pesquisas locais. Seus seguidores nas redes sociais também ultrapassaram 30 mil durante a noite, mas sua seção de comentários parecia um enorme site de educação jurídica, com a polícia de Xinhu respondendo pessoalmente às várias perguntas dos internautas sobre o caso. Nas seções de comentários das contas de outras celebridades, todos os tipos de comentários bizarros normalmente apareciam, mas o de Anfei era peculiar, onde a polícia e os cidadãos se uniam para perguntar qual caso Anfei planejava adaptar em seguida. O que está acontecendo? Anfei ligou para o diretor Jian e após apenas um toque, a ligação foi atendida. Anfei, qual é o problema? Vi muitas notícias sobre mim online. Esta é uma campanha publicitária da nossa equipe? Você me assustou. Pensei que talvez você não pudesse ir às filmagens hoje. O diretor Jian claramente deu um suspiro de alívio. Os relatórios online não estão relacionados a nós. É principalmente por causa do excelente trabalho que você fez. As pessoas estão procurando ativamente pelo seu nome. Sua popularidade disparou agora, mas com o passar do tempo, ela começará a diminuir, então precisamos concluir as filmagens o mais rápido possível. Estou indo para o set imediatamente. Depois de encerrar a ligação, Anfei esfregou as têmporas. Assim que ganhar algum dinheiro, preciso comprar uma caixa de jogos de saúde que possa ser conectada a capacetes. Refrescando-se rapidamente, Anfei saiu às pressas do apartamento alugado. Ao sair do prédio, ele olhou inadvertidamente para um determinado canto e depois se afastou indiferentemente. Alguns segundos depois, um homem de meia-idade usando óculos saiu de trás da van, segurando um equipamento de filmagem muito profissional. Essa pessoa me viu? Impossível. Estou neste negócio há mais de 10 anos e nunca cometi um deslize. O homem de meia-idade, um tanto não convencido, empacotou seu equipamento de filmagem e seguiu Anfei com cautela. Ao dobrar uma esquina, de repente descobriu que Anfei havia desaparecido. Onde ele está? Você está procurando por mim? A voz de Anfei soou ao lado do ouvido do homem de meia-idade. Quando o homem se virou, Anfei já havia agarrado seu pulso e pressionado contra a parede. Por que você está me seguindo? O conjunto de técnicas profissionais de apreensão policial confundiu o homem de meia-idade. Demorou um pouco para pensar em uma desculpa. Mas quando viu o olhar aterrorizante nos olhos de Anfei, ele não conseguiu falar a mentira que havia inventado. Não me bata, não me bata. Sou jornalista de entretenimento da Xinhu Starlight, meu nome é Jin Junho. Achei que poderia haver uma grande história sobre você, então vim aqui para vigiar. Paparazzi? Jornalista de entretenimento, sou um profissional. Soltando a mão do homem de meia-idade, Anfei disse sério. É melhor você me entrevistar em um ambiente adequado. Se você continuar rastreando e tirando fotos secretamente, temo que possa encontrar perigo. Aqueles que querem vingança contra mim, os assassinos, também procuram uma oportunidade. Você pode topar com eles. Depois de avisar o homem de meia-idade, Anfei parou de lidar com ele e entrou em um carro em direção ao set de filmagem. A multidão fora do local de filmagem cresceu novamente, incluindo não apenas jornalistas, mas também amigos de plataformas de mídia individuais. Nesta época, qualquer um pode se tornar uma celebridade da internet. Muitas pessoas não buscam a verdade, mas o tráfego e o dinheiro. Muitas vezes eles podem divulgar um tópico sensacional rapidamente e dividir o tráfego. Quanto ao que acontece com a pessoa envolvida, poucos realmente se importam. Para acompanhar o cronograma de filmagens, Anfei não interagiu muito com os jornalistas.
Incapazes de obter dele as informações que desejavam, alguns profissionais optaram por continuar sua vigilância, enquanto outros com menos integridade começaram a fabricar histórias baseadas em sua imaginação. Depois de filmar continuamente durante toda a manhã, Anfei só relaxou na hora do almoço, mas antes que pudesse dar algumas mordidas, Zanlelé atropelou. Mano, você viu as notícias recentes? O caso do cadáver na geladeira e o caso do cadáver de pelúcia também foram as pistas que você forneceu à polícia? Os casos mencionados por Zanlelé foram de fato fornecidos por Anfei, mas a polícia não os tornou públicos. Franzindo a testa, Anfei pegou o telefone para verificar as informações. Online, algumas contas de marketing atribuíram os recentes casos de assassinato resolvidos pela polícia de Xinhua Anfei. Eles falavam com confiança, mas na realidade estavam apenas inventando coisas. Eles não tinham provas, apenas criaram tópicos para tráfego e popularidade. Mas o problema era que esses assassinatos realmente envolviam Anfei. Professor An, eles não poderiam estar dizendo a verdade, poderiam? O queixo de Zanlelé caiu. Você não está filmando conosco todos os dias? Nas horas vagas você ajuda a polícia a resolver 3 casos de assassinato? Você é a versão Xinhu de Conan? Pare de incomodar, deixe-me ter um pouco de paz. Professor An, ser famoso é uma coisa boa. Ser famoso é bom mesmo, mas o problema é que os assassinos ainda não foram pegos. Esses assassinos psicóticos podem vir me procurar. Ao ouvir Anfei dizer isso, o rosto de Zanlelé mudou. Droga, não estamos em perigo então? Não há necessidade de entrar em pânico excessivo. Mesmo que eles realmente venham atrás de nós, não há certeza de quem derrubará quem. Anfei olhou para Zanlelé e sorriu levemente, seu olhar um pouco assustador. Naquele momento, Zanlelé realmente estremeceu. Capítulo 103, 103.103 O homem com força física de 10. 103. Capítulo 103. O homem com uma força física de 10. 103. Capítulo 103. O homem com uma força física de 10. Zanlelé sempre achou Anfei extremamente impressionante. Ele poderia facilmente retratar o desespero e a luta pela sobrevivência sentida por personagens positivos em meio ao desespero e à morte. Ele poderia pegar a perseverança e a esperança de personagens positivos e executá-los ao máximo. Mas comparado aos personagens positivos, Zanlelé achava que os vilões que Anfei interpretava eram mais charmosos, possuindo medo e pavor misteriosos, uma elegância doentia. Zanlelé também tentou interpretar vilões, mas a distância entre ele e Anfei era muito grande. Ele sempre foi incapaz de identificar o motivo, mas naquele momento de repente ele entendeu. As pessoas são diferentes. A atuação de Anfei veio de seu temperamento único. Zanlelé nem sabia como descrever, ele até sentiu que Anfei não estava atuando, mas somente atuando ele liberou seu verdadeiro eu. Não estou brincando. Você poderia informar o diretor Jian e dizer a todos para serem cautelosos? Butterfly ainda não havia sido capturado e aquele louco poderia direcionar sua raiva para a tripulação, então a cautela de Anfei era sensata. Depois de terminar a refeição, Anfei voltou ao set. Seu ritmo de filmagem pode ser descrito como assustador. A equipe no local nunca tinha visto um ator como ele, que precisava apenas ler suas falas 2 vezes para memorizá-las. Conseguia executar perfeitamente todas as ordens do diretor e até mesmo controlar sem esforço longos monólogos de vários minutos. Cada pequeno movimento era característico. Logo, a maioria das cenas internas foram filmadas. Algumas cenas externas precisavam de difícil bloqueio de luz e a equipe tinha fundos limitados. Então eles só podiam esperar até a noite para filmar. Quando a escuridão caiu, Anfei começou a atirar imediatamente e terminou às 10 da noite, muito mais cedo do que o planejado. Depois de cumprimentar brevemente a tripulação, Anfei tirou a maquiagem e correu direto para casa. Ao longo de sua jornada, Anfei não ficou em lugar nenhum por muito tempo, mas como estava quase em casa, percebeu que estava sendo seguido novamente. Parece que é o mesmo jornalista, bastante dedicado. Anfei usou o ponto cego no canto do jardim para se esconder. Pouco depois, o jornalista de entretenimento chamado Jin Junho apareceu no cruzamento. Percebendo que havia perdido Anfei de vista, franziu a testa e murmurou. Ele é um ator ou um agente especial? Como pode a sua contravigilância ser tão forte? Resmungando para si mesmo, Jin Junho murmurou algumas palavras e se preparou para sair. Anfei estava pensando em sair de seu esconderijo para avisar seriamente a outra parte. Mas o que Anfei não esperava era que logo após a partida de Jin Junho, um homem vestido com um casaco cinza, usando máscara e chapéu, apareceu sorrateiramente. Este homem de chapéu está perseguindo Jin Junho? O último a aparecer, o homem cobriu a maior parte do rosto, apenas os olhos eram visíveis. Observando tudo nas sombras, Anfei memorizou a expressão nos olhos do homem vestido de cinza. Seus olhos estavam cheios de sangue, como se ele estivesse sob uma tremenda pressão psicológica como uma fera encurralada. Comparando com sua memória, Anfei ficou surpreso ao descobrir que o formato do rosto do homem vestido de cinza era um pouco semelhante ao do assassino que matou Ying Yui. O assassino enfiou Ying Yui em um brinquedo de pelúcia. Enquanto a mãe e a irmã foram presas, o pai ainda estava fugindo. Ele poderia pensar que fui eu quem forneceu as pistas anonimamente e está em busca de vingança contra mim? Mas por que ele está seguindo Jin Junho? Ele quer que Jin Junho lidere? O homem vestido de cinza seguiu Jin Junho e Anfei não chamou a polícia, mas seguiu silenciosamente o homem vestido de cinza. A ordem original de perseguição foi agora invertida. Perdi mais um dia, mas esse ator definitivamente tem uma grande história.
A pessoa que melhor conhece o assassino deve ser o próprio assassino. Talvez o ator também estivesse envolvido em alguns assuntos. Fotografei muitas estrelas. Essa pessoa passa uma vibração completamente diferente. Ele é muito perigoso. Arrumando seu equipamento de filmagem, Jin Junho retornou ao seu local de residência, uma área residencial bastante sofisticada no bairro da Cidade Velha. Entrando no elevador, Jin Junho pegou seu telefone e começou a navegar pelas notícias de entretenimento. Mais cedo ou mais tarde, contarei outra grande história. Se o negócio não for aberto há 3 anos, uma vez aberto, ele prosperará por 3 anos. As portas do elevador que fechavam lentamente foram repentinamente obstruídas por um braço, e um homem de casaco cinza também entrou no elevador. Jin Junho olhou para ele, mas não prestou muita atenção. Ambos chegaram ao 6º andar. Jin Junho saiu do elevador e alguns segundos depois, o homem vestido de cinza saiu do elevador. Sob a aba do chapéu, seus olhos emitiam um brilho de malícia. O homem vestido de cinza parou silenciosamente atrás de Jin Junho. Quando Jin Junho, carregando equipamento de filmagem, estava prestes a entrar em seu apartamento, uma lâmina fria pressionou seu pescoço. Preciso te pedir um favor. Uma voz rouca ecoou em seu ouvido e o corpo de Jin Junho enrijeceu. Vamos conversar. Vou te dar tanto dinheiro quanto você quiser. Mantenha a voz baixa. O homem de cinza estava extremamente nervoso. A faca no pescoço de Jin Junho cortou diretamente sua pele. Já sou procurado, vou morrer mais cedo ou mais tarde. E se você não quiser morrer comigo, então seja honesto. Eu definitivamente cooperarei totalmente, pegue o que quiser. Entre primeiro. O homem de cinza e Jin Junho entraram juntos na sala, e depois que a porta foi fechada, o homem de cinza soltou um suspiro de alívio, com a testa já encharcada de suor. A breve mensagem sobre a caixa do cadáver de brinquedo de pelúcia desta manhã foi escrita por você, certo? Você disse que estava entrevistando exclusivamente o ator, e ele lhe revelou que outros casos de assassinato também estavam relacionados a ele. Ao ouvir as palavras do homem de cinza, Jin Junho lamentou verdemente. Eu estava apenas especulando, apenas adivinhando pessoalmente, irmão mais velho. Sou apenas um repórter de entretenimento comum, não entenda mal. Ordinário? O homem de cinza olhou para as decorações luxuosas da casa de Jin Junho, vários móveis modernos e elegantes e a mais recente caixa de jogos de saúde. Seu olhar se tornou ainda mais venenoso. Eu odeio mais vocês, pessoas comuns. A faca pressionou um pouco mais e o sangue escorreu imediatamente. Ao ouvir os gritos dolorosos de Jin Junho, o homem de cinza tinha uma expressão satisfeita no rosto. Alguém anonimamente deu uma pista à polícia. Essa pessoa anônima era Anfei, certo? Eu realmente não sei. Não me importo com mais uma vida em minhas mãos, só quero que essa pessoa pague antes de ser pego. O homem de cinza pressionou a faca continuamente, cada vez mais sangue fluindo. Diga-me tudo o que você sabe e pouparei sua vida. O sangue deixou o homem de cinza excitado, ele sentiu prazer em atormentar Jin Junho. Jin Junho era muito astuto. Ele sabia que o assassino ao seu lado definitivamente o silenciaria eventualmente, então ele só poderia atrasar teimosamente, esperando que um milagre ocorresse. Meu artigo era falso, a verdadeira fonte da informação não era Anfei, posso levá-lo até a pessoa que realmente forneceu a informação. Com a faca no pescoço, Jin Junho estava completamente passivo, mas enquanto pudesse sair, ele poderia procurar uma chance de pedir ajuda. Leve-me lá? Você realmente acha que sou estúpido? Parece que você não será honesto sem uma lição. O homem de cinza estava se preparando para enfiar a faca no corpo de Jin Junho quando, de repente, uma batida na porta veio de fora. Entrega, por favor, assine. A batida repentina deixou o homem de cinza instantaneamente tenso. Se você falar, eu mato você agora mesmo. O homem de cinza cerrou os dentes, esperando que o entregador lá fora fosse embora rapidamente, mas aquele entregador era muito direto, ficava batendo na porta. O homem de cinza ainda queria saber de Jin Junho quem havia fornecido a informação à polícia. Ele não queria matar Jin Junho ainda, mas o entregador lá fora continuava batendo na porta, o que com certeza chamaria mais atenção dos vizinhos se continuasse. MD, há tantas pessoas correndo para morrer. Ele praguejou baixinho e depois falou. Deixe a entrega do lado de fora da porta, vou buscá-la mais tarde. Jin Junho realmente queria gritar, agarrar esta última tábua de salvação, mas com a faca no pescoço, qualquer movimento leve e o homem de cinza poderia matá-lo. Com os olhos avermelhados, Jin Junho quase chorou, rezando desesperadamente para que o entregador não fosse embora. COD, mano. Eu poderia fazer outro pedido no tempo que estou perdendo aqui. O entregador também ficou descontente. São apenas 50 yuans, é só abrir a porta, me dar o dinheiro e eu vou embora. Quando o homem de cinza ouviu o entregador dizer que iria embora depois de receber 50 yuans, ele hesitou por um momento e depois tirou 100 do bolso. Com o dinheiro na mão, o homem de cinza olhou ferozmente para Jin Junho novamente. Eu não quero matar você, então não procure a morte. Vendo Jin Junho agindo de forma muito obediente, o homem de cinza estendeu a mão e abriu uma fresta na porta, mas antes que pudesse entregar o dinheiro, a porta de segurança foi aberta com grande força. Não havia nenhum entregador do lado de fora da porta, apenas um jovem de traços bonitos e olhar frio. Pego de surpresa, Jin Junho e o homem de cinza não reagiram quando o jovem já havia invadido a sala.
Como se ele tivesse experimentado muitas dessas cenas, a visão de sangue de um criminoso não o afetou em nada. Um soco forte quebrou diretamente o nariz do homem de cinza. O som de ossos quebrando ecoou na sala. O homem de rosto cinza coberto de sangue, seu cérebro zumbindo, escuro como breu diante de seus olhos, seu corpo caindo para trás. Esse é o efeito de ter força física aos 10 anos? O jovem pegou a faca do chão, olhou para o aterrorizado Jin Junho e estendeu a mão. Eu não disse para você não me seguir mais? Capítulo 104. 104.104 Invocação de Almas. 104. Capítulo 104. Invocação de Almas. 104. Capítulo 104. Invocação de Almas. A luz do corredor brilhou no corpo de Anfei, como se sua silhueta estivesse repleta de brilho. Anfei. Jin Junho caiu no chão, segurando o pescoço, olhando para Anfei como se ele fosse um anjo. Ele quase perdeu as esperanças e não esperava que Anfei realmente viesse em seu socorro. Desperate Escape, a alegria e a gratidão eram simplesmente indescritíveis. Você tem um kit de primeiros socorros em casa? Primeiro para o sangramento em seu pescoço, disse Anfei. Ajudando Jin Junho foi apenas acidental. Seu verdadeiro alvo era o Homem de Cinza. Observando o Homem de Cinza incapaz de se levantar do chão, Anfei fechou deliberadamente a porta de segurança. Você é o pai de Mingmei? Anfei removeu a máscara do homem. Seu soco foi muito forte, esmagando o rosto do homem, mas pelo que restou de suas características faciais, ele percebeu que esse homem era o fugitivo procurado, um dos assassinos de Ying Yui. O Homem de Cinza gaguejou sem conseguir falar. Anfei não se importou. Você não estava pensando em se vingar de mim? Agarrando a cabeça do homem, Anfei bateu-a contra o chão, garantindo que o homem não pudesse retaliar. Então, agachando-se ao lado dele, ele disse, você é o pai de Mingmei, eu sou o irmão de Ying Yui. Sua família de 3 pessoas matou minha irmã e você ainda quer se vingar de mim? No mundo profundo, Anfei sabia o quão terrivelmente essa família de 3 pessoas havia tratado Ying Yui, e esses atos com a morte de Ying Yui provavelmente seriam difíceis de descobrir agora. Preciso dar uma explicação a Ying Yui. Enquanto Anfei ponderava como ajudar Ying Yui a se vingar, seus olhos de repente avistaram o último modelo da Game Box na sala de estar. Jin Junho, há algo que quero perguntar a você. Não há necessidade de perguntar. O que quer que você diga, eu concordo. Jin Junho, que estava enfaixando o ferimento, ouviu a voz de Anfei e correu, vendo-o agora como seu salva-vidas. Você também toca Perfect Life. Parece uma das caixas de jogos da empresa deles? Estou jogando desde o 4º teste beta. Eu até acumulei alguns slots de acesso beta fechado no mercado negro para vender mais tarde, mas se você precisar, posso te dar um. Jin Junho disse sinceramente, inclinando o pescoço enquanto olhava para Anfei. Tenho um favor a lhe pedir, mas não tenho certeza se você pode confiar em mim. Anfei examinou Jin Junho, sentindo que esta era uma excelente oportunidade que ele não deveria perder. Você salvou minha vida, uma dívida que lembrarei para sempre. Embora eu, Jin Junho, não seja uma pessoa completamente justa, se você precisar de mim, basta dizer e eu estarei lá. Tendo escapado por pouco da morte, Jin Junho ficou de fato muito chocado. Sem Anfei, ele já poderia ter sido morto. Eu preciso que você faça algo agora. Anfei abriu a caixa do jogo, colocando o homem ainda atordoado de cinza dentro. Dê a ele um slot beta fechado não utilizado. Deixe-o entrar no Perfect Life Game. Dar para ele? Jin Junho não entendeu muito bem. Esses slots beta fechados estão custando milhares no mercado negro, tem certeza? Não pergunte por que irei embora em breve. Você precisa mantê-lo no jogo o tempo todo. Anfei olhou para o relógio na parede. Chame a polícia para vir depois das 12h15. Tudo bem, mas estou com medo de que ele possa me atacar de novo. Jin Junho ainda estava um pouco nervoso. Não tenha medo. Anfei quebrou o pulso do Homem de Cinza. Agora ele não pode mais te machucar. Com esses canalhas e psicopatas, Anfei nunca foi tolerante. Lembre-se das minhas palavras, você deve garantir que ele esteja online à meia-noite. Depois de explicar todos os detalhes, Anfei trocou informações de contato com Jin Junho e saiu apressadamente. Eu sei o número do jogo do pai de Mingmei, ID do jogo, nome real, data de nascimento, aparência e várias outras informações detalhadas. Esta noite posso tentar usar o talento de invocação de almas com ele. Anfei estava extremamente entusiasmado com o talento de gerente, mas sempre foi cauteloso ao usá-lo de maneira descuidada, preocupado que pudesse envolver pessoas inocentes. Agora ele poderia finalmente tentar com ousadia. Por volta das 11 da noite, Anfei finalmente voltou para casa. Depois de comer alguma coisa, tirou o capacete do jogo e conectou todos os fios. Olhando para o relógio na parede, ele fez questão de ligar para Jin Junho antes de entrar no jogo. Assim que teve certeza de que o pai de Mingmei havia entrado no jogo com sucesso, Anfei colocou o capacete do jogo de forma decisiva. O sangue desceu. Bem-vindo à vida perfeita. Agora você pode escolher sua própria vida perfeita. Abrindo os olhos, Anfei sentou-se dentro da 1044 Haunted House. O tempo era essencial.
Ele não perdeu tempo, abrindo imediatamente o painel de atributos e optando por usar seu talento de gerente para invocar almas. Depois que Anfei fez sua escolha, algo que ele nunca esperava aconteceu. No instante em que o talento de gerente foi acionado, o painel de atributos original começou a sangrar e quebrar. Aterrorizantes Ghost Faces surgiram silenciosamente, cada um mordendo um nome. Não houve nenhum aviso do sistema, nenhum aviso. Uma linha de texto vermelho sangue apareceu silenciosamente em sua mente. Você está observando ele. O texto vermelho sangue causou arrepios na espinha. O couro cabeludo de Anfei formigou, como se aquelas poucas palavras representassem algo incrivelmente aterrorizante. Respirando fundo para reunir seu espírito, Anfei procurou o nome do pai de Mingmei entre os Ghost Faces. Ele agora notou um problema. A profundidade da cor vermelha nesses nomes variava. Quanto mais profunda for a cor, maior será a probabilidade de uma convocação bem-sucedida. Quanto tempo isso levará para ser encontrado? Depois de um momento, Anfei encontrou um Ghost Face que não tinha nome. Ele tentou escrever diretamente o nome do pai de Mingmei naquele Ghost Face. Depois que o nome foi escrito, o texto de sangue reapareceu em sua mente. Você tem 80% de chance de fracasso, 10% de chance de sucesso e 10% de chance de invocar outra coisa. Prosseguir com a convocação? Sem hesitar, Anfei esperou por aquele momento convocar. O terrível Ghost Face quebrou o nome em pedaços, e uma imensa energia negra assaltou a casa assombrada 1044, fazendo com que as portas e janelas batessem ruidosamente. Todos os Ghost Faces avançaram em direção a Anfei como loucos, mas seu olhar permaneceu fixo naquele que ele havia escolhido. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Usar o talento de gerente também o encheu de um medo indescritível. Parecia que os Ghost Faces iriam engoli-lo e esmagá-lo junto com eles. O painel de atributos se transformou em fragmento, e cada face fantasma com nome se dissolveu em sangue. Apenas o rosto fantasma que Anfei escolheu gradualmente se transformou para se parecer com o pai de Mingmei. Aproximou-se de Anfei e quando se transformou completamente no pai de Mingmei, a mão de Anfei alcançou o mar de sangue formado por incontáveis sangues. Ele agarrou o pai de Mingmei e tentou puxar a face fantasma para fora do mar de sangue, mas quando a face fantasma deixou o mar de sangue, ela gritou em agonia e se despedaçou. A mão de Anfei não pegou nada, mas quando ele retirou o braço, um Ghost Face meio dissolvido saltou de repente do mar de sangue. O nome dentro da boca do Ghost Face estava profundamente colorido, quase se transformando em sangue. Estava muito perto da mão de Anfei. Quando Anfei retirou o braço do painel de atributos, ele seguiu seu braço para fora. Um flash de luz sangrenta apareceu, e o painel de atributos quebrado foi restaurado das laterais para o centro, fechando-se lentamente como os portões do Ghost Gate Pass. Quando o painel de atributos voltou ao normal, um som frio de notificação soou na mente de Anfei. Você convocou com sucesso uma alma errante. Capítulo 105. 105.105 Huang Ying cheio de confusão. 105. Capítulo 105. Huang Ying cheio de confusão. 105. Capítulo 105. Huang Ying cheio de confusão. A sala inteira estava envolta em energia escura, toda a luz completamente devorada. Anfei ficou sozinho na sala da casa mal assombrada, ouvindo as instruções do sistema. Você convocou com sucesso uma alma errante. Jogador número 0000, por favor tome nota. Um jogador com o talento de convocação de almas de um gerente de grau F tem uma taxa de sucesso extremamente baixa e há uma certa chance de invocar outra coisa. Além disso, como uma cerimônia de invocação de almas não pode ser realizada, a localização da alma errante invocada é incerta e aparecerá aleatoriamente dentro de 100 metros centrados ao seu redor. Jogador número 0000, por favor tome nota. Algumas almas errantes são extremamente perigosas, por favor, use seu talento de convocação de almas com cautela. A convocação da alma foi bem sucedida, mas Anfei sentiu que quem ele havia invocado não era o pai de Mingmei. O nome do pai de Mingmei estava quase sem cor no sangue, e quando deixou o mar de sangue, quebrou imediatamente. Em contraste, outro nome com uma cor profunda de sangue, um rosto fantasma, irrompeu e fugiu. Falando francamente, Anfei também não sabia exatamente o que havia invocado desta vez. De acordo com as instruções do sistema, a invocação de almas pode convocar jogadores, mas também pode trazer outras coisas, e pode até invocar algumas entidades muito ameaçadoras. Ele ainda se lembrava da sensação de tremor que experimentou enquanto invocava, os incontáveis rostos fantasmas que se transformaram em um mar de sangue escondendo uma presença aterrorizante. A alma errante invocada aparecerá aleatoriamente dentro de 100 metros centrada em mim. Parece que a outra parte deveria estar neste prédio de apartamentos. Anfei queria punir o assassino, mas também tinha medo de envolver inocentes. Por alguma razão, ele precisava encontrar rapidamente a alma errante que havia convocado. Lembro-me vagamente que o sobrenome que escapou tinha uma forte cor de sangue, obviamente de uma pessoa com um físico sobrenatural, não comum. O prédio ainda era relativamente seguro por enquanto, então Anfei não se importava mais em passar 3 horas na casa mal assombrada. Com as chaves extras do chefe do edifício em mãos, ele fugiu da casa mal assombrada 1044, reuniu os vizinhos com quem tinha boas relações e começou a procurar aquela alma solitária. A partir do primeiro andar, Anfei não deixou nenhuma porta desmarcada, aproveitando também para vasculhar os cômodos do prédio que ele nunca havia visitado antes.
Procurando andar por andar, Anfei chegou ao 8º andar sem avistar a alma errante, e assim que começou a pensar que poderia ter sido devorada por algum vizinho, um grito repentino soou do lado de fora do prédio de apartamentos no 1. Anfei correu até a janela para verificar e descobriu que o grito vinha de dentro do prédio no 2 da comunidade residencial Felicidade. Por que esse grito parece um tanto familiar? Onde é isso? Eu não estava apenas colorindo o banheiro? Como é que no momento em que saí do banheiro, minha casa desapareceu? Frio, úmido e com um leve cheiro de mofo flutuando no ar, Huang Ying permaneceu atordoado por uns bons 10 segundos antes de perceber. Será que este é um mapa oculto? Na verdade, meu banheiro leva a um mapa escondido. Droga! Os mapas ocultos eram ainda mais raros que as missões ocultas. Segundo informações oficiais, dentro dos mapas ocultos era possível obter itens únicos e exclusivos, e somente pessoas com sorte astronômica poderiam entrar. Meu valor de sorte é apenas 1. Os túmulos dos meus antepassados começaram a fumegar. Na verdade, encontrei um mapa oculto. A excitação tomou conta de Huang Ying quando ele estava prestes a procurar itens na sala quando de repente houve uma batida na porta. Isso poderia ser uma missão dentro do mapa oculto? Uma missão oculta que se apresenta a você? Correndo para a porta da sala, Huang Ying não pensou muito e abriu a porta, olhando ansiosamente para fora. No corredor mal cheiroso, uma mulher de meia-idade, coberta de hematomas e sangue, agarrou-se à porta de segurança, esticando o pescoço para espiar lá dentro. Bang! A mão de Huang Ying moveu-se mais rápido que seu cérebro. Ele instintivamente bateu a porta. O que acabei de ver? Com seu cérebro ainda congelado, Huang Ying estava um tanto incerto. Eu abri da maneira errada? Respirando fundo, Huang Ying espiou pelo olho mágico do corredor. Não havia nada do lado de fora da porta, nem uma única pessoa. Existe um bug? Abrindo a porta da sala com cautela, Huang Ying não encontrou ninguém no corredor. A mulher parecia nunca ter estado ali, e até o mau cheiro no corredor havia desaparecido. Comecei a ter alucinações porque fiquei acordado até tarde jogando. O corredor estava imundo, cheio de vários itens e lixo. As grades de ferro estavam cobertas de manchas de ferrugem e as paredes de ambos os lados estavam cobertas de pequenos anúncios e uma abundância de pichações infantis. Este era apenas um corredor comunitário residencial muito comum. Cada mapa oculto em Perfect Life é meticulosamente elaborado e repleto de ovos de Páscoa. No entanto, ninguém nunca viu como são os mapas ocultos. Huang Ying bateu o pé, fazendo com que a luz de emergência do corredor se acendesse. Ele caminhou até o quarto 2041 do outro lado do corredor e bateu suavemente. Tem alguém em casa? Não houve resposta de dentro da sala, mas passos soaram no corredor. Huang Ying seguiu o som até o canto do corredor, onde estava uma adolescente. Sua pele estava normalmente pálida, sua figura frágil e sob o colarinho. Uma marca roxa profunda podia ser vista. Um NPC do mapa oculto. Até a modelagem é diferente dos NPCs normais. O rosto da garota exibia uma expressão de surpresa. Ela aparentemente não esperava que alguém neste prédio falasse com ela. Você acabou de ver uma mulher de meia-idade coberta de sangue? Huang Ying, muito bonito, exibia o sorriso confiante de um homem adulto, com a intenção de causar-lhe uma boa impressão. A garota balançou a cabeça silenciosamente. Sua aparência suave, frágil e lamentável gradualmente aliviou a ansiedade de Huang Ying quando ele olhou mais de perto e descobriu que a garota era extremamente bonita, apesar de sua pele excessivamente pálida. Você não deveria brincar no corredor. Corra para casa. Parece haver uma mulher maluca por perto. Tome cuidado para que ela não machuque você. Huang Ying era uma alma gentil e gentil de coração, e ele não a importunou só porque ela era um NPC. Ainda não posso ir para casa. Preciso encontrar as coisas que perdi, disse a garota timidamente. Procurando por algo? Uma missão de jogo? Anos de experiência em jogos fizeram Huang Ying perceber imediatamente que ele poderia ter desencadeado uma missão oculta. Seu sorriso se iluminou. É muito inseguro para você procurar algo sozinho no corredor tão tarde da noite. Que tal eu ajudá-lo a procurar por isso? A garota ficou ainda mais surpresa ao ouvir as palavras de Huang Ying. Ela não conseguia entender por que ele estava tão ansioso para ajudar. Franzindo levemente as sobrancelhas, a garota pensou um pouco antes de finalmente concordar. Sentindo-se secretamente satisfeito, ainda assim Huang Ying esperou e não recebeu nenhuma notificação do sistema. Ele parou e olhou para a garota. O que você está procurando? Ajudar os NPCs a encontrar seus itens perdidos era uma das missões mais comuns em muitos jogos. Às vezes, Huang Ying até se perguntava se todos os NPCs tinham memória tão ruim. O entusiasmo de Huang Ying deixou a garota confusa. Depois de hesitar por um longo tempo, ela falou lentamente. Todos os moradores deste prédio não gostam de mim, pensando que não sou normal, mas tudo o que quero é me tornar completa. Enquanto falava, ela levantou os braços que estava escondendo atrás das costas. As pontas de seus braços delgados estavam cobertas de sangue. Você pode me ajudar a encontrar minhas mãos? Eu sei que alguém os escondeu neste prédio. Mãos? Capítulo 106. 106.106 A versão do submundo que eu não joguei. 106. Capítulo 106. A versão do submundo que não joguei. 106. Capítulo 106. A versão do submundo que não joguei. Olhando fixamente para o coto sangrento da garota, Huang Ying sentiu como se o ar tivesse solidificado. Esta menina não havia perdido uma luva, um lenço ou um lenço de papel, mas uma mão.
O sangue quase respingou em seu rosto. Huang Ying era médico e sabia que apenas uma mão recém-decepada sangraria assim. Suas panturrilhas ficaram fracas. A cena diante dele era diferente do que ele havia imaginado. Ele pensou que a garota estava pedindo para ele procurar um animal de estimação perdido, apenas para descobrir que ela estava pedindo as mãos amputadas. Ele nunca havia encontrado tal tarefa antes. A lacuna psicológica era muito grande. Huang Ying abriu a boca várias vezes, sem saber como responder, e então fugiu de volta para seu quarto como se estivesse fugindo. Ajudar uma vizinha a encontrar a mão dela? Esta tarefa no mapa oculto é um pouco ultrajante. Depois de reajustar sua mentalidade, Huang Ying correu para o banheiro. Entrei no mapa escondido pela porta do banheiro, então provavelmente deveria voltar pela mesma porta. Ele ficou na sala sombria, balançando a porta do banheiro para frente e para trás, os olhos fixos no painel da porta. Infelizmente nenhum milagre aconteceu. Como posso não voltar? O cheiro de mofo e sangue dentro da sala ficou mais pesado, e Huang Ying descobriu que muitas manchas de sangue haviam aparecido em seu corpo em algum momento desconhecido. Essas coisas pareciam muito estranhas. O que diabos é isso? Parece que está caindo do teto? Ele não conseguiu remover as manchas de sangue de seu corpo, que grudaram desconfortavelmente e emitiram um cheiro estranho. Então Huang Ying simplesmente tirou a roupa exterior e ligou o chuveiro. A água fria caindo em cascata sobre seu corpo, a calcinha grudada em sua pele, criava uma sensação opressiva e desconfortável. Este jogo realmente réplica todos os detalhes. Depois de tomar banho na água fria por meio minuto, Huang Ying descobriu que não apenas as manchas de sangue não diminuíram, como também ficaram mais numerosas. Você não pode estar falando sério? Ele abriu o shampoo, passou-o na cabeça e no corpo, tentando lavar as manchas de sangue, mas assim que formou a espuma, de repente ouviu uma batida lá fora. Bang, bang, bang. Por que alguém tem que vir neste momento? Cada batida sucessiva parecia martelar diretamente no coração de Huang Ying. Ele não prestou atenção, mas as batidas de fora ficaram cada vez mais altas. Sua mente estava tumultuada, suas mãos aceleravam seus movimentos. Quando ele estava prestes a enxaguar toda a espuma, as batidas lá fora pararam de repente. Essa pessoa foi embora? Com a cabeça cheia de espuma, Huang Ying mal conseguiu abrir os olhos, mas foi esse olhar que lhe causou um arrepio na espinha, fazendo com que seu coração parecesse ter parado de bater momentaneamente. Ele viu uma mulher coberta de sangue, com o corpo machucado, andando na ponta dos pés na sala. Caramba! A espuma deslizou pela testa até os olhos, causando uma sensação de ardor, e Huang Ying instintivamente fechou os olhos. Ele ouviu passos apressados. A mulher parecia estar correndo em sua direção. Agitando freneticamente as mãos, Huang Ying rapidamente enxagou a espuma do rosto. Mas quando ele abriu os olhos novamente, a mulher havia sumido. Como ela entrou? Huang Ying não se atreveu a fechar os olhos novamente, ficando sob o fluxo da água lutando contra o medo. Tudo na sala estava normal, como se a mulher fosse apenas uma ilusão de Huang Ying. Seu coração batia forte no peito. O olhar de Huang Ying permaneceu fixado na sala de estar. Ele estendeu a mão para desligar o chuveiro, mas quando olhou para a palma da mão, congelou. A palma da mão estava coberta de pelos caídos, cada fio com cerca de 20 centímetros de comprimento, claramente não o seu. Aquela mulher, ela poderia estar rastejando sobre minha cabeça? Huang Ying não se atreveu nem a levantar a cabeça, muito menos a se mover. A água do chuveiro misturada com espuma deslizou por suas bochechas. Huang Ying esperou muito tempo e além do som da água fluindo, não havia nenhuma normalidade na sala. Ele reuniu coragem, endireitou-se lentamente e olhou para o espelho do banheiro. O espelho estava muito limpo, não refletindo absolutamente nada. Não havia nem o fantasma e o monstro imaginados, nem o próprio Huang Ying. Receio não ter sido abençoado por aproveitar este mapa oculto. Sou apenas um jogador casual. Quando ele estava prestes a abrir o painel de atributos e sair do jogo, Huang Ying de repente sentiu uma umidade no pescoço e um pensamento muito ruim passou por sua cabeça. Virando-se pouco a pouco, Huang Ying viu cabelos molhados se estendendo em direção ao pescoço. Uma mulher com o corpo roxo como uma aranha se agarrou ao teto do banheiro, com a cabeça virada 180 graus, formando um ângulo que nenhuma pessoa viva conseguiria. Puta merda! Huang Ying emitiu um grito agudo. Seu corpo caiu no chão e ele saiu do banheiro com todas as forças. De volta à sala de estar, a sala cheia de odores também sofreu uma mudança. Fios de cabelo preto encharcado de sangue pendiam das frestas do teto. Uma risada estranha também pôde ser ouvida por toda a sala. Com o cérebro entorpecido pelo terror, Huang Ying usou sua última gota de força para correr em direção à porta da sala, saindo desta sala misteriosa. Socorro! Alguém, ajude! A risada atrás dele ficou mais próxima, e enquanto ele emitia gritos de socorro de partir o coração, ele tropeçou escada abaixo, correndo mais rápido do que nunca em sua vida. Passos ecoaram na escada. Morrendo de medo, Huang Ying desceu 2 andares e descobriu que a porta da sala 2021 estava destrancada. Para buscar refúgio, ele não pensou 2 vezes antes de se esconder lá dentro. Saia do jogo! Saia do jogo! Ele abriu o painel de atributos, mas logo Huang Ying percebeu algo ainda mais desesperador. O painel mostrou que ele estava em um estado anormal e não conseguia sair do jogo temporariamente. Olhando para as palavras no painel de atributos, o rosto de Huang Ying se contraiu e ele quase desmaiou no local.
Ao ouvir passos estranhos na escada, Huang Ying correu para o banheiro desta sala, sabendo que foi quando abriu a porta do banheiro que ele entrou no mapa oculto. Agora, a porta do banheiro era sua única esperança. Abrindo e fechando a porta do banheiro repetidamente, Huang Ying estava prestes a chorar. Por que não posso voltar? Por quê? Enquanto ele abria e fechava a porta repetidamente, a porta de segurança da sala foi lentamente aberta e um rosto manchado de sangue apareceu lá dentro. Huang Ying fixou os olhos naquele rosto por um momento, seu coração quase saltando pela garganta. Ele se escondeu apressadamente no banheiro. Depois de trancar a porta, Huang Ying estava quase no limite. Tendo sofrido sustos consecutivos com a mente tonta, tentou sentar-se no vaso sanitário para descansar um pouco. Mas assim que estava na metade do caminho, ele sentiu um par de mãos apoiando seu traseiro e uma voz profunda e rouca, pesada de desgosto, soou em seu ouvido. Está ocupado. No banheiro escuro como breu, uma voz estranha surgiu de repente. O coração de Huang Ying deu um pulo. Ele se desculpou freneticamente e saiu correndo do banheiro, gritando em pânico. Anfei estava na entrada do prédio número 1. Ouvindo os gritos contínuos vindos do prédio em frente, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Eu não estava tão assustado na minha primeira vez aqui, estava? Mas fazer barulho é bom, pelo menos prova que o irmão Huang Ying ainda está vivo. Com a ajuda de Shu Qin, Anfei abriu a porta do prédio número 1 da comunidade residencial da felicidade e olhou para o mundo envolto em trevas. Capítulo 107. 107.107 O litigante esqueceu-se de lutar. Primeira atualização. 107. Capítulo 107. O litigante se esqueceu de lutar. Primeira atualização. 107. Capítulo 107. O litigante se esqueceu de lutar. Primeira atualização. Anfei estava no Deep World há muito tempo, mas esta foi a primeira vez que ele saiu do prédio de apartamentos. Quando a porta enferrujada do corredor se abriu, uma sensação indescritível de opressão tomou conta de Anfei. O anel do proprietário em sua mão emitiu um leve calafrio, seu batimento cardíaco acelerou e Anfei pôde sentir olhares maliciosos direcionados a ele. Esta é uma comunidade residencial de felicidade? Os arbustos abandonados farfalhavam, com sangue aparentemente escorrendo. O equipamento de ginástica quebrado se movia sozinho e as risadas das crianças vinham continuamente da gangorra preta e vermelha. As paredes externas manchadas do prédio estavam cobertas de plantas que prosperam no frio e, ocasionalmente, uma sombra passava rapidamente. Não fique do lado de fora. É muito melhor entrar em qualquer prédio do que ficar aqui fora. Shu Qin segurava sua faca de jantar com força, uma luz perigosa escondida em seus olhos vermelhos e uma aura arrepiante emitida por ela. Sim, foi a primeira vez que Anfei viu Shu Qin mostrando tal expressão e também sabia que o exterior era muito perigoso. Se não fosse pela convocação acidental da alma de Huang Ying, ele teria que ficar no edifício 1 por mais algum tempo, terminando todas as tarefas lá dentro antes de pensar em sair. Às vezes acho isso incômodo e vou ao prédio 2 para comprar ingredientes. Os 3 primeiros andares desse prédio são relativamente seguros. Shu Qin lambeu os lábios vermelhos, agarrou a faca com força e caminhou em direção ao prédio 2. Vendo Shu Qin partir, Anfei o seguiu rapidamente. Existem 2 prédios de apartamentos na comunidade residencial Happiness, separados por apenas uma dúzia de metros entre o prédio 1 e o prédio 2. No meio do caminho para o prédio 2, algo caiu próximo a Anfei, quase o atingindo. Virando a cabeça, ele viu um dedo decepado ainda sangrando. Estreitando os olhos, Anfei olhou para o telhado. No prédio em ruínas, atrás de cada janela parecia esconder monstros e fantasmas ferozes. Todos os cômodos parecem muito perigosos. A noite escura envolveu toda a cidade com estranheza e desconforto por toda parte, e a comunidade residencial Felicidade era apenas um microcosmo disso. Fei não se atreveu a ficar, seguindo Shu Qin. Ele chegou ao edifício 2. Comparado com o prédio 1, o prédio 2 parecia mais sujo e desordenado. A porta do corredor estava destrancada, o corredor estava cheio de odores pungentes e cheiro de sangue, e várias manchas podiam ser vistas nos degraus. O prédio 2 não tem chefe de construção, então não há regras para falar aqui. Os quartos dos residentes não são fixos. Aqueles com força podem viver em qualquer lugar, aqueles sem força morrerão. Não importa para qual quarto fujam. Shu Qin abriu a porta do corredor, a aura rancorosa nela desapareceu, mas seus olhos estavam assustadoramente vermelhos e figuras sombrias podiam até ser vistas vagamente dentro de suas pupilas. Há muito poucos residentes originais lá dentro, a maioria dispersou suas almas. Em vez disso, alguns estrangeiros entraram furtivamente aqui, tentando constantemente matar os residentes originais restantes. Só de ouvir isso parece muito cruel. Parece que os antigos moradores do edifício 2 também precisam de um chefe de construção. Anfei ouviu com atenção, mas não conseguia mais ouvir a voz de Huang Ying. A voz do irmão Huang Ying apareceu pela última vez no segundo andar. Antes de terminar de falar, ouviu-se uma onda de passos vindos de cima, como se alguém estivesse fugindo freneticamente para salvar sua vida. Shu Qin, você deve se controlar mais tarde, vamos derrubar as pessoas primeiro. Huang Ying saiu correndo do banheiro do quarto 2021, sem nunca imaginar que além dele havia outra pessoa no banheiro. Além do medo, havia também uma inexplicável sensação de constrangimento. Sua cabeça zumbia como se estivesse cheia de uma jarra de água.
Huang Ying tentou se acalmar, mas seu corpo simplesmente não conseguia parar de tremer. Desde o momento em que começou a tomar banho até agora, ele estava fugindo principalmente para salvar sua vida, sem nem tempo para recuperar o fôlego. Bang, bang, bang. O som de batidas na porta ressoou novamente. Huang Ying instintivamente olhou para a porta de segurança da sala de estar, e o rosto ensanguentado na fresta da porta olhou confusamente para Huang Ying. Quando uma pessoa e um fantasma se entreolharam, a porta do quarto na parte mais profunda da sala 2021 foi aberta e um homem gordo com metade do corpo queimado saiu. Ele estava segurando uma faca afiada pingando sangue e olhando para Huang Ying com seus olhos do tamanho de um feijão mungo, sorrindo com um sorriso aterrorizante no rosto. Novo aqui? Você parece muito delicioso. Depois de falar, ele atacou Huang Ying com a faca afiada. Aterrorizado, Huang Ying não teve tempo para pensar e seu corpo instintivamente correu em direção à porta de segurança. O rosto ensanguentado ficou cada vez mais claro e Huang Ying não se importou mais. Havia fantasmas no banheiro atrás dele, fantasmas na porta, e um louco acabará de sair correndo do quarto. Onde quer que ele corresse era um beco sem saída. Era apenas uma questão de quão digna seria sua morte. Tendo gritado até ficar rouco, quando Huang Ying saiu correndo da sala, aquele rosto ensanguentado de repente soltou um gemido. Ele olhou na direção do rosto ensanguentado e viu um jovem com o rosto pálido cobrindo o pulso sangrando. Meu sangue pode exorcizar o mal, rápido. Siga-me. O jovem parecia muito gentil, seu rosto de bebê o fazia parecer cativante. Ele respingou imprudentemente seu próprio sangue, conduzindo Huang Ying escada acima. Passo a passo os perigos espreitavam com fantasmas e monstros por toda parte, Huang Ying só podia seguir o outro homem. Sob a liderança do jovem, eles escaparam temporariamente do fantasma feroz que os perseguia. Esconda-se aqui e não fale nada. O jovem agarrou a mão de Huang Ying e se escondeu em um quarto no sexto andar, fechou a porta de segurança e esperou até que os passos do lado de fora desaparecessem antes de dar um suspiro de alívio. Isso foi por pouco. O jovem com cara de bebê estava de costas para Huang Ying, com o pulso ainda sangrando profusamente. Obrigado por me salvar. Huang Ying ficou profundamente grato. Um homem na casa dos 30. Ele estava com medo a ponto de chorar, seus olhos ainda vermelhos agora. Não há necessidade de me agradecer. O jovem com cara de bebê se virou e veias pretas surgiram em seu rosto, parecendo vermes pretos se movendo por dentro. Eu salvei você principalmente porque não queria que outros compartilhassem você. Os cantos de sua boca se dividiram em ambos os lados, e o lindo rosto do bebê se abriu no meio, liberando uma grande quantidade de sangue negro e fedorento. Testemunhando uma cena tão aterrorizante, o recém-resgatado Huang Ying sentiu como se tivesse caído do céu diretamente nas profundezas do inferno, esquecendo-se de lutar, com a mente completamente vazia. Bang! A robusta porta de segurança foi aberta com um chute e uma faca afiada esfaqueada diretamente no pescoço do homem com cara de bebê por trás. Uma maldição maligna invadiu o corpo e num piscar de olhos, um ser humano completo foi desmembrado bem diante de seus olhos. À medida que o corpo do homem com cara de bebê se espalhava, os olhos opacos de Huang Ying viram um rosto tão lindo que lhe tirou o fôlego. Ela floresceu em meio ao sangue, seus lábios vermelhos brilhantes como uma chama que iluminava a noite, carregando um encanto encantador e doentio. A lousa em branco em sua mente começou a girar. Quando Huang Ying estava prestes a falar, ele viu a carne espalhada por todo o chão e sentiu o cheiro pungente e fétido do sangue negro do homem com cara de bebê. Seu estômago se agitou e ele começou a vomitar incontrolavelmente. Seu corpo atingiu o limite e ele finalmente desabou ao lado do cadáver do homem com cara de bebê. Shu Qin matou o homem com cara de bebê, mas quando o homem com cara de bebê caiu, a reação de vômito de Huang Ying fez o rosto encantador e sorridente de Shu Qin congelar. Procurando pela morte? Capítulo 108, 108.108 Divindade da Patrulha Noturna. 108. Capítulo 108 Divindade da Patrulha Noturna. Segunda atualização, 108. Capítulo 108 Divindade da Patrulha Noturna. Segunda atualização, mãos pálidas seguraram a faca do jantar com força, e quando Shu Qin entrou em casa com a faca levantada, Anfei se apressou e agarrou firmemente a mão dela. Acalme-se, não seja precipitado, isso pode ser um mal-entendido. Anfei não sabia o que estava acontecendo com Huang Ying, que havia escolhido esse momento específico, assim que Shu Qin apareceu, para revelar a verdade. Esse cara não é um fantasma, ele é uma pessoa que correu para cá devido a alguns motivos especiais. Depois de muita persuasão, Anfei conseguiu dissuadir Shu Qin de colocar Huang Ying na mesa de jantar. Vamos deixar este lugar por enquanto, é muito perigoso. O anel do proprietário já havia emitido um aviso e algo muito aterrorizante estava escondido dentro do prédio no 2. Depois de acalmar Shu Qin, Anfei entrou na casa, agarrou o braço de Huang Ying e tentou carregá-lo nas costas, mas assim que seus dedos tocaram a outra pessoa, ele ouviu a voz do sistema em sua mente. Atenção, jogador 0000. O retorno da alma do talento de nível desconhecido foi acionado com sucesso. Retorno da alma, talento de nível desconhecido, efeito 1, após encontrar uma alma errante perdida, envie a alma errante perdida de volta ao seu corpo e receba uma recompensa de uma malícia a menos. Efeito 2, mate a alma errante perdida e envie sua consciência para o corpo que a alma errante habitou. Entre no estado de peregrinação noturna. Isso pode durar até 10 minutos. Receba uma recompensa de uma malícia adicional.
Estado de peregrinação noturna. Você pode usar os olhos do falecido para ver a noite de outro mundo. Atenção, jogador 0000. Talento de nível desconhecido. O retorno da alma tem outros efeitos desbloqueáveis. Use com cuidado. Atenção, jogador 0000. Você acionou com sucesso o retorno da alma do talento de nível desconhecido. Você recebeu uma missão oculta exclusiva. Deidade da Patrulha Noturna. Deidade da Patrulha Noturna, missão oculta de nível desconhecido, sem restrições de tempo. Depois de entrar no estado de perambulação noturna 100 vezes, você obterá o título de Deidade da Patrulha Noturna, com o benefício adicional poder cerebral aumentando em 10. O resto das habilidades associadas a este título são desconhecidas. Depois de tocar o corpo de Huang Ying, a mente de Anfei de repente se encheu de uma infinidade de instruções e ele ficou muito chocado. A capacidade do talento de retorno da alma de enviar almas perdidas de volta aos seus corpos originais não surpreendeu Anfei. Mas o que o chocou foi que o talento de retorno da alma também poderia matar almas errantes, então permitir que sua consciência entrasse no corpo que a alma errante uma vez habitou. Embora só pudesse existir por breves 10 minutos, ainda era assustador. Entrar no estado perambulante noturno 100 vezes e ganhar o título de Deidade da Patrulha Noturna, com o poder do cérebro aumentado em 10 é como subir de nível 10 vezes. Anfei não podia afirmar que não estava tentado. Os pontos de atributo eram a coisa mais difícil de obter neste mundo, nem mesmo recompensados diretamente por tarefas superiores definidas pelos gerentes. A obtenção de pontos de atributo só poderia ser feita subindo de nível. Um aumento de 10 no poder cerebral é realmente difícil de recusar, no entanto, Anfei rapidamente se acalmou. Esta missão de me tornar uma deidade da patrulha noturna está simplesmente me atraindo para cometer crimes. Para entrar no estado errante noturno, devo matar almas errantes e assumir o controle de corpos. Essas almas com corpos ainda são jogadores vivos. Só de pensar em matar 100 pessoas para conseguir um título fez o couro cabeludo de Anfei arrepiar. Entrar no estado perambulante noturno também aumenta a malícia. Porque sinto que esse talento foi projetado para revelar meu lado negro. Anfei não rejeitou completamente o segundo efeito do talento de retorno da alma, mas certamente não prejudicaria os inocentes. Depois de pensar racionalmente, Anfei descobriu um método para completar a missão oculta sem violar seus princípios. A deidade da patrulha noturna patrulha à noite, supervisionando o bem e o mal no mundo. Parece que ainda preciso ajudar a polícia na resolução de casos continuamente. Preciso lidar pessoalmente com 100 fantasmas malignos em pele humana para realmente merecer o título de deidade da patrulha noturna. O pai de Mingmei era um candidato adequado, mas, infelizmente, o nível de talento de convocação de almas de Anfei era muito baixo, o que fazia com que as taxas de sucesso não fossem altas. No entanto, Anfei não desanimou com isso, sua vida perfeita estava apenas começando. Carregando Huang Ying nas costas, Anfei sentiu-se um pouco aliviado sabendo que poderia mandá-lo de volta depois. Irmã, é hora de irmos para casa. Anfei se virou para olhar para Shu Qin e só então percebeu que algo estava errado. O casaco vermelho sangue de Shu Qin estava envolto por uma névoa negra e ela estava olhando atentamente para um determinado ponto no corredor. Alguém lá de cima está descendo. Batidas cardíacas ecoaram no corredor, e Shu Qin rapidamente agarrou a mão de Anfei. Vamos. Eles tinham acabado de chegar ao quarto andar quando o caminho para baixo já estava bloqueado. Um homem corpulento, cuja metade do corpo foi queimada, estava no meio do corredor, com os olhos do tamanho de feijões mungo fixados avidamente em Anfei e Huang Ying. Então ele correu para cá. Com a boca aberta revelando dentes irregulares, o homem corpulento avançou com uma expressão feroz. Ele ergueu a faca afiada em sua mão e uma risada penetrante escapou de sua boca. Mas antes que sua faca caísse, uma faca manchada de sangue já havia sido enfiada em sua boca. A velocidade de Shu Qin era rápida demais para o homem corpulento reagir. O corpo era pesado, mas comparado a outros fantasmas e monstros, parecia muito difícil de matar. Ter uma faca afiada enfiada em sua boca não pareceu afetá-lo muito, em vez disso o enfureceu completamente. Sangue negro escorria das cicatrizes, e o homem corpulento agarrou a faca afiada e a golpeou em direção a Shu Qin. Um flash de sangue e Shu Qin cortou a mão do homem corpulento que segurava a faca, cravando a maldição dentro da faca em seu corpo. A figura anteriormente com cara de boneca invadida pela maldição não durou nem um segundo, mas este homem corpulento resistiu temporariamente à maldição. Sua garganta foi perfurada, incapaz de falar, ele só conseguiu emitir um rugido animalesco. Não foi difícil para Shu Qin matar o homem corpulento, mas o som dos batimentos cardíacos vindo de cima se aproximava rapidamente e ela não conseguiu matar o homem corpulento rapidamente. A faca afiada esfaqueou continuamente o corpo do homem corpulento. Enquanto ele protegia todos os seus pontos vitais e estava totalmente em guarda contra Shu Qin, uma figura se aproximou silenciosamente e de repente acelerou, colidindo com o homem corpulento. Vocês, forasteiros, matarei todos que encontrar. Vendo as cicatrizes nascidas das queimaduras no oponente, Anfei imediatamente se lembrou do forasteiro do prédio 1, lembrando-se vagamente de ter visto esse homem corpulento em uma foto de grupo de forasteiros. Com velhos rancores e novos ódios entrelaçados, Anfei agiu decisivamente. Ele usou a habilidade Touch the Depths of the Soul pela primeira vez. Quando ele tocou o homem corpulento, uma onda de violência e intenção assassina invadiu a mente de Anfei.
Apenas a dor e a sede de matança permaneceram na alma do forasteiro, desprovido de qualquer humanidade, aparentemente existindo apenas para causar estragos. No momento do toque, tanto Anfei quanto o homem corpulento pararam por cerca de uma fração de segundo. Então, o ataque de Anfei fez com que o homem corpulento perdesse o equilíbrio e Shu Qin aproveitou a oportunidade para cortar sua cabeça com a faca de jantar. Agarrando a faca afiada da mão do homem corpulento, quando ele caiu no chão, Anfei mergulhou-a impiedosamente em seu coração, finalizando a matança. A intensa luta atraiu mais 2 outsiders meio queimados. Enquanto Anfei segurava a faca pronta para a batalha, Shu Qin fez sinal para que ele saísse rapidamente. Não pare. Shu Qin não se importava com os obstáculos à frente, mas com as batidas do coração ecoando no corredor. Os batimentos cardíacos soavam como a batida de um tambor em algum ritual, e ouvir por muito tempo poderia sincronizar os batimentos cardíacos com eles. Até criou uma ilusão aterrorizante, como se o batimento cardíaco emanasse do próprio peito. Capítulo 109. 109.109 A Maldição de Shu Qin. Terceira atualização. 109. Capítulo 109. A Maldição de Shu Qin. Terceira atualização. 109. Capítulo 109. A Maldição de Shu Qin. Terceira atualização. Vá. O estado de Shu Qin era um tanto instável. Quanto mais ela usava a faca de jantar, mais brilhante o sangue brilhava e mais intenso o sorriso em seu rosto se tornava. No entanto, aquele sorriso misterioso carregava uma sensação de crueldade e estranheza, como se outra pessoa estivesse usando o rosto de Shu Qin para sorrir. O assassinato tornou a maldição ainda mais cruel e frenética. Depois que Shu Qin matou outro estranho bloqueador, o batimento cardíaco finalmente apareceu atrás de Shu Qin e Anfei. Baque, baque, baque. O batimento cardíaco fraco espalhou o medo e Anfei sentiu uma leve dor no peito e olhou para trás. Um fantasma com a metade superior do corpo tatuada com uma borboleta de rosto humano estava no corredor, o coração pendurado fora do peito, contraindo-se e pulsando continuamente. O que deixou Anfei ainda mais inquieto foi que parecia que havia uma pupa de inseto colocada dentro do coração pulsante do fantasma. As pupas dos insetos são usadas para controlá-los? Fei e Shu Qin ficaram juntos. Ele queria ajudar Shu Qin, mas ela o empurrou gentilmente. Você desce primeiro. Vamos juntos. Mal consigo me controlar agora. Shu Qin mordeu o dedo, os lábios cobertos de sangue fresco, sua expressão se tornando mais mórbida no momento. Eu realmente quero fatiar tudo que se move, e tenho medo de não ser capaz de me impedir de abrir você e comê-lo se você não for embora. Com o olhar de Shu Qin varrendo, Anfei sentiu arrepio subindo pela nuca. A maneira como Shu Qin olhava para ele havia se tornado um tanto estranha, como se ela estivesse de olho em um ingrediente delicioso. Ele sabia que realmente não poderia oferecer muita ajuda a Shu Qin, e com Huang Ying como um fardo extra. O curso de ação mais prudente no momento era pegar Huang Ying e partir primeiro. Uma dor aguda emanava continuamente de seu peito, o que parecia outra forma de maldição. Quanto mais próximo daquele estranho lá em cima, mais forte a maldição se tornava. Anfei não sabia como se libertar da maldição e só podia tentar manter distância dela. O fantasma feroz com o coração pendurado fora do peito, viu Anfei tentando sair e imediatamente se adiantou para lutar contra Shu Qin. Seu corpo foi cortado repetidamente, mas enquanto o coração pendurado no peito permanecesse ileso, parecia capaz de renascer infinitamente. Shu Qin pagou um preço alto para matar o estranho. Seu coração bateu violentamente. Uma fina seda de sangue surgiu em seu corpo e parecia que ela poderia explodir por dentro a qualquer momento. Mais e mais manchas de carne e sangue se acumularam no corredor, transformando-o em uma cena semelhante a um campo de Shura do inferno, com Shu Qin e o estranho tendo perdido toda a razão, mergulhando na loucura. E só então, a porta de um quarto no quarto andar se abriu, e uma mulher de meia-idade, coberta de hematomas e feridas, apareceu de repente, lançando um ataque ao estranho sem avisar. Arrastando longos cabelos atrás dela, a seda sangrenta continuou caindo do teto, fundindo-se em seu corpo. Suas feridas se multiplicaram e a energia do rancor nela ficou mais forte. Esta mulher parecia estar sempre escondendo seu rancor e habilidade. Seu quarto cheio de cabelos manchados de sangue. O quarto inteiro parecendo uma gaiola tecida com cabelo preto. O irmão Huang Ying gritou pela primeira vez nesta mesma sala. Sua sorte é de fato contra os céus, tendo corrido direto para a sala mais aterrorizante. Anfei observou atentamente a mulher recém-chegada. Ela aparentemente queria matar o estranho há muito tempo, mas não agiu. Até que Shu Qin criou esta rara oportunidade para ela. O estranho foi cortado repetidamente, revivendo uma e outra vez, criando uma situação aparentemente insolúvel. Mas Anfei percebeu que o tempo que o estranho levava para remontar seu corpo estava cada vez mais longo. Quando Shu Qin cortou o estranho pela 7ª vez, incontáveis fios de cabelo pretos manchados de sangue emergiram da sala 2044, varrendo diretamente toda a carne despedaçada do chão para a sala 2044. A mulher, coberta de hematomas, havia alcançado seu objetivo, então ela se virou e saltou para a juba escura. Completamente perdido na loucura, Shu Qin perseguiu-a de forma imprudente, tentando entrar no quarto 2044, mas, infelizmente, a outra pessoa fechou a porta apenas um passo à frente. O cabelo escuro se enrolou no painel da porta, enquanto Shu Qin golpeava a porta de segurança como uma louca. Shu Qin.
Anfei, carregando Huang Ying nas costas, correu para o lado de Shu Qin. Mas quando Shu Qin se virou para olhar para ele, um arrepio indescritível percorreu seu cérebro. Nos olhos injetados de sangue de Shu Qin, rostos de pessoas gritando brilharam, e sua mão segurando a faca afiada quase inconscientemente apunhalou Anfei. A ponta manchada de sangue da faca parou bem diante dos olhos de Anfei, quando Shu Qin mordeu o próprio lábio e o sangue escorria pelo queixo pálido. Incapaz de falar, Shu Qin agarrou a faca de jantar e correu para o andar de baixo. Sua velocidade agora era o dobro do que era antes. No andar de baixo, havia renegados bloqueando o caminho, mas quando Anfei chegou, esses renegados já haviam sido cortados em pedaços. Embora preocupado com Shu Qin, Anfei não se esqueceu de terminar o trabalho, pois tinha uma pré-tarefa para uma profissão oculta, que exigia que ele matasse 10 renegados antes de atingir o nível 10. Seguindo de perto Shu Qin, acabando com qualquer retardatário, Anfei não perdeu muito tempo antes de levar Huang Ying para o prédio número 1. Sabendo que Shu Qin não estava em boas condições, ele deixou Menxi temporariamente para cuidar de Huang Ying. Depois de dar algumas instruções a Menxi, Anfei correu em direção ao 5º andar, seguindo um rastro de gotas de sangue, algumas pertencentes a outras pessoas, outras suas. As portas do 5º andar não estavam fechadas e de dentro da sala vinham sons estranhos de engolir e mastigar. Entrando silenciosamente na sala, ele viu Shu Qin parada na cozinha, enfiando várias carnes na boca. Ela comeu ferozmente, coberta de sangue até as mãos, mas não se importou nem um pouco. Logo depois de devorar toda a carne disponível na cozinha, Shu Qin quebrou o pote de picles da sala e retirou almas solitárias e chorosas. Ela os atacou vorazmente, já que Shu Qin era uma mulher que comia fantasmas, e somente engolindo-os ela poderia aliviar a dor causada por maldição. Com suas roupas encharcadas de manchas de sangue, o rosto sombrio e aterrorizante de Shu Qin lentamente voltou ao normal depois que ela engoliu furiosamente uma grande quantidade de comida feita de fantasmas e monstros. Você está com muito medo agora? Sangue vermelho brilhante escorria pelo rosto de Shu Qin, que estava coberto de manchas de sangue, e todos os 10 dedos foram mordidos a ponto de os ossos aparecerem. Ela sabia que parecia assustadora sozinha em meio a uma confusão de fragmentos e poças de sangue. Rasgando a própria camisa, Anfei se aproximou de Shu Qin e enfaixou cuidadosamente as mãos dela. Dói muito? Colocando delicadamente as mãos de Shu Qin sobre a mesa, Anfei encontrou uma vassoura atrás da porta para varrer os fragmentos do chão. Durante a limpeza, ele perguntou inadvertidamente: existe alguma maneira de expulsar a maldição do seu corpo? Shu Qin, que estava perdido em pensamentos, ficou surpreso por um momento. Ela olhou para as próprias mãos e balançou a cabeça. Eu sou ela e ela sou eu. Então, é melhor você não sair para fazer compras no futuro. Posso fazer algumas tarefas e buscar coisas para você. Anfei sorriu para Shu Qin. Você adora pesquisar comida gourmet, só precisa se concentrar em cozinhar. Você realmente não tem medo de mim? O que há para ter medo? Anfei disse calorosamente, sentado ao lado de Shu Qin com um sorriso caloroso no rosto. Falando de coração, você me salvou várias vezes. Mesmo que um dia você realmente me coma, eu aceitaria de bom grado. Capítulo 110, 110.110 Tears of Alienshed, quarto lançamento, solicitação de ingresso mensal. 110, capítulo 110, Tears of Alienshed, quarto lançamento, solicitação de ingresso mensal. 110, capítulo 110, Tears of Alienshed, quarto lançamento, solicitação de ingresso mensal. Fei descreveu um belo futuro para Shu Qin neste mundo sombrio, aterrorizante e sem esperança. Fantasmas e monstros malignos estavam por toda parte, e um momento de desatenção poderia levar à dispersão de almas. Esperança era a coisa mais rara em tal lugar. Antigamente Anfei era um homem sem esperança, cheio de luto, decadência e azar. Ele estava com preguiça de lutar ou resistir mais. Mas depois que ele entrou no mundo profundo, ele percebeu que não ter esperança não era assustador. O que era assustador era viver num desespero sem limites, sem sequer saber o que era esperança. Depois de conhecer seus vizinhos um por um, Anfei pôde sentir a mudança em sua mentalidade. Ele descobriu que seu desejo de sobreviver era muito forte e que ele realmente queria viver sua vida com seriedade. Este jogo do submundo mudou sua vida e agora ele queria mudar a vida das pessoas ao seu redor. Shu Qin foi julgada pelo sistema como uma louca, com a introdução até afirmando que Shu Qin era uma agregação de maldição, sua condição era muito instável. Mas e daí? Na opinião de Anfei, Shu Qin salvou sua vida mais de uma vez, e isso foi o suficiente. Descanse bem, ainda estou ansioso para experimentar a comida que você cozinha. Anfei olhou pela janela para a noite escura, onde viu o desespero sem limites, e também viu as ruas vazias. Depois de explorarmos a área, podemos abrir uma loja de comida cozida nesta rua. A comida que você cozinha é tão deliciosa, definitivamente atrairá muitas coisas e poderá até curar suas almas quebradas. A condição de Shu Qin se recuperou gradualmente e só então Anfei deixou o 5º andar. A consciência de Huang Ying, gravemente chocada, retornou lentamente. No momento em que ele abriu os olhos, seu corpo se enrolou involuntariamente. Ele estava com muito medo e sua mente estava atordoada. Você está acordado? Uma voz gentil e amável chegou aos seus ouvidos, e Huang Ying olhou com cautela na direção de onde veio a voz. Sob a luz fraca, uma velha trouxe da cozinha uma panela de mingau recém-cozido. Percebi que você estava bem fraco, então fiz um mingau para você. Beba enquanto está quente.
A televisão Square Box exibia anúncios e, no geral, a casa estava mobiliada como algo de várias décadas atrás, simples, mas aconchegante. Lembro-me de ser perseguido por um fantasma. Huang Ying ficou sentado na cama por um longo tempo enquanto descobria que suas memórias anteriores estavam um tanto embaçadas, como se sua cabeça tivesse sido atingida por alguma coisa. Você parecia estar tendo um pesadelo. A velha serviu uma tigela de sopa a Huang Ying. Eu vi você deitado sozinho no corredor, com medo de pegar um resfriado. Carreguei você para dentro de casa. Aí você começou a falar bobagens assim que se deitou. Realmente apenas um sonho? Mas parecia tão real. Huang Ying sentou-se na cama. Ele podia sentir o aroma do mingau. Exausto, ele lentamente pegou a tigela. O vapor quente acariciou suas bochechas enquanto Huang Ying tomava um pequeno gole. O calor deslizou para seu estômago através de sua boca, perfumado e reconfortante, dissipando o frio dentro de seu corpo. Segurando a tigela de porcelana com certa incredulidade, a mente de Huang Ying brilhou novamente com cenas horríveis. Uma mulher rastejando como uma aranha no teto, um psicopata com metade do corpo queimado e aquele Dolface que o atraiu para uma sala com a boca aberta. O horror contínuo surgiu em direção ao seu eu indefeso. Ele balançou a cabeça desesperadamente e olhou novamente para o mingau fumegante em suas mãos. Uma simples tigela de mingau, aquele calor indescritível proporcionou a Huang Ying uma experiência sem precedentes. Ele nunca havia provado um mingau tão quente antes. Agarrando a tigela com as duas mãos, depois de escapar da morte, Huang Ying começou a chorar por causa do mingau. O que há de errado com você, garoto? A velha não sabia por que Huang Ying estava chorando. Ela pegou um pano da mesa e entregou a ele. Você é adulto, por que está chorando? Eu não estou. Huang Ying fungou, enxugando os olhos um tanto inchados. Seu mingau é tão delicioso que me lembra o mingau que minha mãe costumava fazer para mim quando ela ainda estava viva. Você está pensando em sua mãe? Sim, Huang Ying, sem se importar com o calor, tomou outro grande gole. Eu era um verdadeiro encrenqueiro quando criança. Certo inverno, corri até a beira de um lago para brincar e acidentalmente entrei nele. O gelo era muito fino, e eu gritei na água gelada. Minha mãe pulou sem hesitar para me salvar. Depois, ela conseguiu me empurrar para a margem, mas não teve forças para sair sozinha. Sua mãe foi ótima. Sempre me senti tão culpado. Agora tenho muito dinheiro e posso conseguir tudo o que quiser, mas não posso dizer que estou feliz ou infeliz. Sempre parece que há algo faltando dentro. Enquanto comia o mingau que a velha fez, os olhos de Huang Ying ainda estavam vermelhos. Raramente falo com alguém sobre essas coisas. Às vezes até penso que não vou pensar mais nisso, mas parece que vi minha mãe novamente no pesadelo agora há pouco. Você viu sua mãe agora há pouco? A velha ficou surpresa. Bem ali no medo sem fim, quando pensei que definitivamente iria morrer e desistir de lutar, ela apareceu novamente. Huang Ying se esforçou para lembrar. Assim como quando eu era muito jovem, ela me salvou quando eu estava à beira da morte. Ela entrou nas profundezas do meu pesadelo e me resgatou. Você a viu claramente? Eu não a vi claramente, mas em um sonho tão desesperador, quem mais além de minha mãe viria me levar embora? A sensação que eles me deram foi muito parecida. Huang Ying tocou seu peito. Este jogo sempre consegue capturar o raio de luz mais suave no fundo do coração de uma pessoa. Talvez esteja tentando curar minha dor desta forma. Enquanto Huang Ying murmurava para si mesmo, a porta do quarto se abriu e uma criança viu o mingau e os pratos na mesa e deixou escapar. Não vou comer de um caixão. A velha cobriu a boca da criança antes que ela pudesse terminar. Esfregando os olhos inchados, Huang Ying baixou a cabeça e terminou todo o mingau da mesa. Na verdade, sou um tanto covarde. Essas coisas, só me atrevo a contar para os NPCs do jogo. Ele se levantou, curvou-se profundamente para a velha senhora, depois tirou muitos presentes da barra de itens e os colocou sobre a mesa. Obrigado pelo mingau, mas ainda não consigo me acalmar agora. Devo fazer algo para confirmar uma suspeita. Depois de falar, Huang Ying caminhou em direção ao banheiro, sob o olhar perplexo da velha e da criança. Ele agarrou a maçaneta da porta do banheiro e deu outra olhada na pequena cabana aconchegante. Talvez eu entenda o significado do mapa oculto agora. Este jogo realmente está além das minhas expectativas, atingindo direto no coração, tocando a alma. Seu braço exerceu pressão lentamente. Huang Ying abriu a porta do banheiro e, ao entrar, uma mão pousou em suas costas. A energia escura ilimitada emergiu instantaneamente, e o corpo de Huang Ying se transformou em um raio de luz sangrenta ao mergulhar no painel de atributos vermelho sangue. O painel de atributos preenchido com seda sangrenta lentamente voltou ao normal. Anfei, que acabará de usar seu talento de retorno da alma, caiu no chão. O desgaste do corpo devido ao retorno da alma é tão grave, parece que fui completamente esvaziado. Anfei já havia chegado à casa de Menxi antes de Huang Ying acordar. Preocupado com os efeitos duradouros sobre Huang Ying, ele estava escondido no quarto observando secretamente, apenas enviando Huang Ying de volta depois que ele acordou. Fim do vídeo.